Chega mais! Estamos aí para mais um episódio do Cinecast. O seu podcast de cinema e cultura nerd. Eu sou a Raquel. E eu sou o Alisson. Muito bem, boa tarde, E Raquel. Como é estamos que você aí. está? Eu estou bem, e você? Estamos chegando aí. Chegamos aí ao número 12, né? O nosso 12º episódio do Cinecast. E hoje, Alisson, qual é o assunto do nosso episódio? Muito bem, eu só comentando que eu falei boa tarde, né? Mas se você que está assistindo de manhã, é bom dia. Para você que está assistindo ou ouvindo à noite, é boa noite, tá? Boa noite, bom para todo mundo. Às vezes a gente esquece que é um programa, né? Que fica gravado e muda Pois é. o período do dia aí, mas não tem Só problema. bom ou boa para todo mundo. Bom, É isso. gente, bom para Tudo vocês. bom, gente. Isso aí. Muito bem, o nosso programa de hoje vai falar sobre trilogias. A gente vai fazer um ranqueamento de trilogias. Quais são as melhores, quais são as piores aí, na nossa opinião, claro, né? Talvez a sua opinião seja diferente, e aí você vai comentar para a gente aqui, né? Quem está assistindo no YouTube, comenta aí. Quem está ouvindo no Spotify também, pode ir lá para o Cine.cast no Instagram também, para interagir e dar a sua opinião aí. E tá tudo bem, né, Alisson? Temos, né? Melhor ainda, se todo mundo tivesse a mesma opinião, ia ser tão chato, né? Então, comentem aí o que vocês acham. O Alisson vai agora, né, colocar na tela o ranking. A gente já vai falar o nome das categorias. E lembrando que não são todas as trilogias do cinema que estão aqui, né, Alisson? Algumas, nem tem como. Né? Algumas. Então, as que assim, ficaram de fora... A gente fala assim, ranqueando trilogias, de repente, nossa, mas não, algumas trilogias que a gente selecionou, né, para esse programa de hoje. De repente, no próximo programa, a gente traz outras trilogias aí para ranquear. As que ficaram de fora, provavelmente no próximo episódio, aí a gente traz, né, junto com ranqueando séries, ranqueando franquias, então a gente vai trazer na próxima, fiquem tranquilos. É isso aí, lembrando também que nós vamos hoje mudar um pouquinho o formato do nosso programa, vamos começar já com o assunto principal, que é ranqueando trilogias. Para você que está entrando aí no nosso vídeo, não ficar esperando para ver o que nós vamos fazer, tá? Mas depois a gente vai ter o papinho, o nosso tradicional papinho sempre, o né? Papinho então é aquele momento do nosso programa que a gente fala de coisas que não tem a ver com o assunto principal, uai. Isso, né? Cinema e cultura nerd. Se tem a ver com cinema e cultura notícia, nerd, né? Alguma vai notícia, alguma curiosidade, alguma coisa boatos, aí que a gente viu, né? algum boato, né? É isso aí. Quais serão as próximas peripécias do Dominique Toretto, essas coisas. Exatamente. Hoje vai ter uma, inclusive. Então, depois do ranking, fiquem aí para acompanhar o papinho com a gente. Deixar na expectativa, ó. Quem quer saber o que o Vin Diesel o que ele fez dessa vez, Alisson? O que ele fez dessa vez? Vamos pensando aí. Vamos pensando aí. Beleza, vamos lá então, abrir aqui a nossa tela. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Bem, liberar minha câmera novamente. Isso aí, tá aparecendo aí legal? Tá aparecendo legal. Posso falar as categorias, Alisson? Pode falar. Então, mantemos aí as nossas categorias, né, que a gente já utilizou do ranking algumas vezes. O primeiro é cinema, quer dizer o quê? Outro patamar, 10 de 10. Segundo, muito bom, né? Um filme muito bom, ali tá na média, um 8 até um 9. Próximo, bom. O quarto, medíocre. E o quinto é o pior, né? Era melhor ver o filme do Pelé. Então é aquela trilogia realmente ruim, tá? E a gente vai descobrir se tem alguma, né, Alisson, que era melhor ter visto o filme do Pelé. Você já viu o filme do Pelé falando nisso? Eu vi só a metade. Há muitos anos atrás. E eu não tenho vontade nenhuma de voltar. Então, veja bem, se era melhor ver o filme do Pelé e você só conseguiu ver metade do filme do Pelé, então essa trilogia vai ser ruim demais. Minha nossa, vamos ver se tem, né? Mas vamos lá então, só para listar aqui para quem está nos assistindo, quais serão as trilogias que nós vamos fazer hoje. Lembrando que não são todas, algumas apenas que a gente selecionou, né? Então temos aqui a trilogia do Homem de Ferro, elas não estão em ordem cronológica aqui não, tá? Elas estão misturadas, mas não tem problema não. Homem de Ferro, a trilogia do Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan,
Uhum. Star Wars, os episódios clássicos de Star Wars, né, que formaram uma trilogia. Nós temos Jurassic Park, o Jurassic World, né, que na verdade eles são continuação, né, os 3 últimos filmes são continuação dos 3 primeiros, mas são 2 trilogias separadas, né? Então, assim, é o mesmo universo, não é que nem Star Wars, né? Star Wars a gente também vai avaliar aí, vai ranquear 2 trilogias diferentes de Star Wars, são continuação uma da outra, mas foram feitas, né, em momentos históricos bem diferentes, enfim, não deixam outros de ser atores, trilogias, então, né? isso, elas contam aí como trilogias, né? Homem-Aranha, Do né? Tobey Do Maguire, do Tobey Sam Maguire, Raimi, que é né? A primeira os trilogia. primeiros, né? Aí nós temos também a trilogia do Guardiões da Galáxia, Capitão América, Homem-Formiga. De Essa Volta daí, para o Futuro. De Volta para o Futuro. Só esse da Raquel, aí você já sabe a nota que ela vai dar, né? De Volta para o Futuro, a trilogia nova, né, do MCU. Homem-Aranha. E aí vocês vão dizer assim, seus preconceituosos deixaram a trilogia da Fox lá, a segunda trilogia da Fox, né? Do Andrew. Mas é que o do Andrew tem 2 filmes só. Não tem 3, não? Não, são 2. Tem certeza? Absoluta. Quase que o Homem-Aranha tem 3 trilogias, né? Quase chegou lá. Eu tinha certeza que tinha uma trilogia do coitado Não, lá. do Andrew tem Cara, 2 filmes só. Gostei tanto daquele Homem-Aranha, pena que... Ele é maravilhoso, né? Para não dizer que ele não feito o tem, terceiro, né? para não dizer que ele não tem uma trilogia, vamos contar o filme do Homem-Aranha que ele tem os aparece 3. como sendo 3. É isso. Muito Pronto. bem. E Gente, temos também algumas Star ficaram Wars, de né? fora, tá? Star Wars, que daí é a trilogia mais recente de Star Wars, né? O próprio X-Men, Mais né? recente Que ali não, né? Desculpa, eu só te interrompendo. Eu Não, falei a trilogia capaz. mais recente. Não é a mais recente, é a segunda trilogia de Star Wars, né? Depois teve a terceira, enfim. Mas nós vamos avaliar aqui somente a primeira e a segunda. Por que a gente não colocou, por exemplo, o X-Men também, né? Porque tem vários filmes, a gente considera ali os 3 primeiros como uma trilogia, mas também acho melhor que a gente, quando for fazer o ranking já, de todos os filmes junto, né? Como que ficaria a franquia dos X-Men, né? A gente ranquear. Então, os que a gente não colocou aqui, a gente vai ranquear mais pra frente, junto com outras franquias, como, por exemplo, eu estava falando pro Alisson antes, Matrix, né? Já não é mais uma trilogia, daria pra gente colocar junto, Indiana Jones, né? Muitos outros. Então, o que ficou faltando aqui vai ter no próximo. Velozes e Furiosos, a gente pode fazer um ranqueamento só da franquia, né? Só da franquia. Tem mais filme de Velozes e Furiosos do que uma franquia, do que várias trilogias juntas. Não, é 11, meu Deus, tem que fazer um episódio só pra isso. Tem uma ideia, nós podemos fazer assim, ó, ranquear Velozes e Furiosos por nível de improbabilidade nas cenas de ação. Essa é boa. Qual tem mais cenas absurdas e qual tem menos cenas? Qual filme que não tem cenas absurdas, né? Acho que só o primeiro. Não, os primeiros até que não era tanto. Tinha também, né? Mas era mais que focava realmente na corrida, né? Aí depois do terceiro, a vaca foi pro brejo. Mas é isso. Vamos lá. Primeira trilogia. Vamos lá. Já tô pensando até o que eu vou falar. Vamos nessa ordem mesmo. Primeira trilogia, Homem de Ferro. Ai. Homem de Ferro, a trilogia do MCU. O que temos para falar dessa trilogia, Alisson? Eu considero o primeiro filme muito bom. Um excelente filme do Homem de Ferro, muito bom mesmo. O segundo, se a gente compara com o primeiro, ele já dá uma boa caída, né, assim, de qualidade. E o terceiro também. Só que eu ainda acho que o terceiro, ele é muito criticado além do normal, né? Eu ainda vejo muitos pontos positivos, a questão da ação, para mim, do terceiro é muito bom. Mas, realmente, se a gente compara com o primeiro filme, o segundo e o terceiro, eles decaem bastante a qualidade. Eu não sei você, é uma trilogia que eu gosto bastante, por mim não teria nenhum problema rever nenhum dos filmes, por mim seria bem tranquilo, não posso dizer assim, aquele lá é inassistível. Então, assim, pra mim, todos eu gosto muito, né? Mas o segundo e o terceiro realmente decai bastante a qualidade e eu não sei se chegaria no muito bom. Eu acho que eu deixaria no bom.
Então, eu ia falar assim que quando a gente avalia assim uma trilogia, a gente tem que pensar no contexto, né, Uhum. e até já vou fazer um adiantamento aqui, vai dar uma polêmica aí na próxima trilogia que nós vamos analisar, viu, Lá porque, vem. né, Vai dar mas vamos briga, vai vamos dar terminar briga. essa primeiro, vamos terminar essa primeiro. Realmente, o primeiro filme do Homem de Ferro, ele introduz o personagem de uma forma muito legal, né, apesar de ser Muito. o início ainda do universo da Marvel, ele introduz o personagem de forma bem bacana, a personalidade do Tony, a interpretação Uhum. né, do Robert Downey Jr. é muito boa, enfim. Fantástica, né? Em qualquer filme ele tá bom. E aí, mas enfim, ele é um filme excelente, né? Ele tem Uhum. a introdução ali, a armadura, enfim, tudo certinho, tudo no lugar. O segundo, como você falou, também ele consegue acrescentar algo ao personagem, né? Ele não fica ali, ele tem uma evolução do personagem. Mas o terceiro, eu particularmente acho Uhum. muito ruim. Porque o terceiro não é uma questão que você falou, tem coisa boa? Tem, cena de Tem. ação, tem, mas a história do terceiro, ela é uma história muito sem sentido, até porque ele veio logo depois ali dos Vingadores, e aí de repente, você tá no hype dos Vingadores ali Aham. e tal, e o Homem de Ferro, aí ele chega lá e ele quer destruir todas as armaduras, parece que o Tony Stark entrou em depressão naquele filme. Dá uma desanimada, né? E aí tem umas coisas que eu já falei aqui em outros episódios, quando a gente estava comentando sobre filmes da Marvel, que não faz o menor sentido na minha cabeça, que é aquela questão da cirurgia, né? Ah, Cara, sim. aquilo não faz o menor sentido. Ai, mas a Nada, gente. nada, nada. Porque assim, a lógica exatamente dele ter o reator lá no peito, Sim. né? É porque ele precisava do reator. Né, ele desenvolve aquele reator lá no primeiro filme, porque senão os estilhaços, né, iam acertar o coração ali, tem aquela coisa toda. E aí ele monta aquele aparelho tecnológico. E aí ele fica os dois filmes, o filme dos Vingadores, inclusive, né? Tem a cena do Loki lá, né? Que tenta Tem. persuadir ele, não funciona, porque ele tem aquele reator no peito. E aí chega lá no terceiro filme, ele vai lá, faz uma cirurgia e tira. Simples assim. Se era tão fácil, por que ele ficou com aquele negócio no peito? É. E aquele Simples reator, assim. inclusive, agora não lembro direito se foi no primeiro, acho que foi no primeiro filme ainda, né? Que ele tira o reator do peito dele. Ou é no. É É, no eu acho que é no primeiro. né? E daí ele tá Ah, eu lá, preciso rever. daí ele vai se arrastando até conseguir pegar outro e colocar e tal. Então a gente percebe a importância, né, que eles deram para essa questão do reator, né? Esse Uhum. reator ali, ele é meio como que algo que lembrava o Tony Stark do que ele passou. Exato. Era o que fazia dele assim, ó, falou assim, ó, eu sou o Homem de Ferro, esse reator faz a frase ter sentido. Ele Uhum. realmente ele era aquele mecanismo tecnológico ali que ele criou e ele precisava daquilo para sobreviver. Fica muito claro nos primeiros filmes ali, até nos Vingadores, que ele precisava daquilo para sobreviver. Não era simplesmente uma coisa que estava ali por estar, era uma necessidade para que ele sobrevivesse. E aí ele chega lá no terceiro filme, faz uma cirurgia e tira. Então, ou seja, ele podia ter tirado a qualquer momento. Não faz nenhum sentido ele ficar aquele negócio, aquele buraco no peito. Uhum. Você ficaria com aquele buraco no peito, com o aparelho, negócio intacto, se você pudesse fazer uma cirurgia e tirar? Exatamente. Não faz o menor Tem sentido. alguns facilitadores de roteiro, né? Se a gente pega a trilogia como um todo, na verdade, os próprios os vilões, eles são muito caricatos, assim, não são vilões bons, sabe? O do primeiro, a gente até, opa, né? Primeiro filme, parece que deu mais certo. Mas o do segundo e do terceiro eu já acho bem pai, assim, sabe? Bem para baixo. Então, se a gente começa a analisar como um todo, claro que a gente vai encontrar muitas coisas negativas, facilitadores de roteiro, igual você falou, coisas que poderiam ter sido resolvidas antes, né? Com muita facilidade, daí chega ali, na verdade, é fácil, mas passou toda a trilogia sendo muito difícil, Não né? faz sentido. É, Então, assim, eu acho que exatamente. se a gente fosse avaliar individualmente os filmes, daria para dizer que esse 3, na minha opinião, é medíocre, talvez Uhum. até o Pelé lá. Não, porque ele é um bom entretenimento. Eu gosto muito da ação do filme.
Tem Ele é um bastante. bom entretenimento. Aí, claro, tem coisas muito boas. Por exemplo, a introdução da Viúva Negra Da foi Viúva muito bem Negra. feita, Uhum. né? Eu acho assim, foi bem interessante a forma como eles introduziram a personagem ali. O Ela Máquina de Combate, né? é uma. Então, assim, tem coisas muito boas, né? Mas, assim, por esse terceiro filme, cairia um pouquinho a média da trilogia. Mas o primeiro é muito bom, o segundo também é bom, né? Então, eu colocaria no bom. Eu também. Então estamos kits Se nessa. fosse só o primeiro, poderia ser até muito bom, Muito bom, claro. né? E se os outros dois tivessem se mantido, né, como o É, primeiro, nossa, mas ia vamos lá ser. então. Mas deu uma boa decaída. Opa, vamos lá. E agora, Ai, meu Deus, tô ansiosa, tô The ansiosa. Vamos Dark lá. Knight, trilogia do Christopher Christopher Nolan. Nolan. Fala Vamos lá. primeiro ou a Raquel fala primeiro? Não, pode falar primeiro, eu quero te escutar. Quero te escutar porque eu estou. Ontem eu assisti, eu digo aqui, o maior filme de herói de todos os tempos, Batman, o Cavaleiro das Trevas, Com e certeza. não tem. Então eu Não. estou bem. Tá frio na minha cabeça. Gente, Vamos eu, lá. eu acho assim, ó, eu vou começar do segundo filme, não dá, né? Tem que começar do primeiro, mas assim, Não, isso aí. Vamos fala lá. assim, não tem, né? Eu não sei. Eu acho que claro, gosto a gente se fala, gosto cada um tem o seu, né? É difícil a gente julgar o gosto das outras pessoas. Mas é interessante que assim, eu sempre falei aqui que o Batman não é um dos meus personagens preferidos. Agora a galera vai querer me Uhum. matar, mas não é, ué, o que eu vou fazer? Né? Eu tenho outros personagens que eu acho mais legal que o Batman, né? Nos quadrinhos e tal, né? O Caçador de Uhum. Marte, eu gosto muito, Lanterna Verde, eu gosto muito, Superman, são personagens que eu gosto mais que o Batman, desculpa. Mas não Meu tem, cara. Deus. Esse filme é sensacional, cara. Não tem como, assim. Sou muito fã, por exemplo, do Superman The Movie, que é o filme clássico lá do Christopher Reeve do Superman. Mas é outra lógica, sabe? É outro tempo Totalmente diferente. histórico, é outra avaliação. Eu acho que até aquele filme é um filme que nem daria para comparar, porque assim é outra realidade até histórica, assim, né? A época que ele foi feito e tudo mais, né? Tem muita coisa naquele filme. Outro dia alguém me falava assim, mas é um filme genérico. Ele é genérico, talvez. Acho que foi até a Raquel que falou, se eu não me engano. Que ele é genérico? Eu não lembro, mas alguém me falou. Não sei se Eu foi a acho que eu Raquel ou falei não. do vilão, que era É, genérico. não, ele é ruinzinho mesmo. Mas Bem ruim. esse é outro episódio, outro assunto. Dá Mas pra fazer um assim, episódio só do Superman porque assim, era um 78. filme antigo e tal. Então, assim, muita coisa que agora a gente assiste e parece que ficou repetitivo, mas na verdade na época não Uhum. era. Era Depois é que os outros inovador pra filmes foram época. repetindo, né? Na época era inovador. Depois os outros filmes foram repetindo e acabou. Aí a gente Exato, assiste ele hoje, parece que ele é repeteco. Na verdade, os outros é que repetiram ele, né? exato. Mas tudo bem. Mas é um filme que eu gosto muito também. Mas The Dark Knight é sensacional, né? É Sensacional. tudo perfeito, assim, aquele filme que eu não sei se isso é um defeito que eu tenho. Eu assisto os filmes e vou procurando os defeitos, né? Isso é um erro da gente. A gente devia Esse olhar é as um erro coisas da gente. boas, né? Assistir o filme e ver as coisas boas. A gente fica caçando defeito. Esse filme eu não vejo defeito, cara. Ele é sensacional. O roteiro é fantástico. O plano do vilão é extraordinário. A gente sempre fala assim que às vezes nesses filmes de heróis, principalmente, né? O que faz o filme ser bom ou ruim normalmente é o vilão e nem sempre o herói, né? O vilão tem que ser bom para o herói também ser bom, né? Porque um Uhum. herói que não tem um desafio bom né? E quem é que proporciona o desafio para o herói? É o vilão, né? E esse filme é sensacional. A interpretação do Heath Ledger, o Nossa, plano, né? O roteirista que criou incrível. aquele plano dele é fantástico, é tudo bom, cara. As cenas, enfim, é maravilhoso. Mas vamos lá, vamos falar da trilogia inteira. Gosto muito do Batman Begins também. Uhum. Eu acho que é um excelente filme de introdução, né? Ele tem assim uma característica de tentar fazer um Batman um pouco menos caricato, assim, um pouco menos cartoon, um pouco menos um Batman mais realista, e eu acho que ele consegue fazer Realista, isso. exatamente. Essa é a proposta, né? O Batman Begins consegue apresentar um Batman mais realista, né? Um Batman que vai lá, que treina e tal, né? Enfim, as cenas são boas, as cenas de ação, o fato O do Ra's al Ghul eu Fox eu gosto acho muito também. legal, porque assim, normalmente a gente tem um Batman que faz quase tudo sozinho, né? Ele e o Alfred. Uhum.
E assim, se a gente tenta pensar num personagem, por mais que é um personagem de ficção, se a gente tenta pensar numa coisa mais realista, fica difícil de acreditar que ele sozinho faz todos os equipamentos, todas as coisas, tudo. E ali no filme, eles conseguiram fazer com que as empresas Wayne trabalhassem para ele, a equipe das empresas Wayne, os cientistas, os técnicos, Isso todo é mundo está muito trabalhando bom. para ele, só que sem Uhum. saber que está trabalhando para ele. Né? Tudo por Exato. uma orquestragem, não sei nem se essa palavra existe, Uhum. do Fox, né? Então, assim, eu achei muito legal Nossa. a introdução do Fox ali. Enfim, é um filme muito bom. O segundo também não, né? O segundo é o Tem nem o que melhor dos falar. melhores. Infelizmente, eu acho que o terceiro filme foi que caiu. Né? Assim, a única coisa, de verdade, assim, a única coisa entre o primeiro e o segundo que eu não curto muito, eu acho que até já comentei aqui em algum momento, foi a troca da atriz. Da Rachel. E isso nem tanto porque eu gosto muito da atriz do primeiro filme, até porque, não sei, me parece que ela não casa muito com o papel da Rachel, a primeira Uhum. atriz do Batman Begins. Sim. Né? Sim. Porque a Rachel ela tem uma coisa assim de uma mulher forte, né? Que ela é promotora, assistente da promotoria e tal. Uhum. E me parece assim que eu não lembro o nome da atriz agora Do do primeiro. primeiro? Me fugiu o nome dela. Eu É não lembro. a Kate Holmes. Isso mesmo. Me parece assim que ela não consegue demonstrar essa personalidade forte Sim. da Rachel Dawes. Me parece isso. Parece que ela é mais. Ela não consegue transmitir. Ela A tem uma segunda atriz. atuação mais contida, na verdade. Eu nunca A achei ela segunda uma atriz, ela já grande tem um atriz, semblante sabe? mais. Ela consegue fazer um semblante mais imponente, assim, né? A segunda. Também acho. Eu acho que ela consegue ser melhor Rachel Dawes do que a primeira atriz. No Uhum. entanto, o que é ruim é a troca da atriz. Fica muito ruim. Eu acho muito chato, assim, quando troca o personagem. O personagem é o mesmo e troca a atriz, né? Tu O ator, lembra, enfim. Alisson, que eu te passei algum tempo atrás o motivo, né? Só que agora eu me esqueci qual que era, mas eu te passei. Eu Mas acho que pelo foi jeito questão de foi agenda, escolha. alguma coisa assim, né? Foi escolha da atriz mesmo, né? Se eu não me engano. Exatamente. Então, assim, por mais que eu goste mais da segunda atriz, que eu acho que ela interpreta melhor a personagem, ainda Uhum. assim eu preferia que mantivesse a primeira, simplesmente pelo fato de não trocar o ator, né? E elas são pessoas diferentes, né? Às vezes eles até pegam os São. atores que são bem parecidos, assim, né? Tem alguns filmes que trocam o ator, às vezes a gente nem percebe, né? Porque são Uhum. atores E parecidos. elas bem E ali diferentes, no né? caso não, elas são bem diferentes, né? Assim, a aparência delas, né? Enfim, é bem diferente. Mas enfim, né? Só tem esse probleminha aí para mim nos primeiros dois filmes, que também nem é um problema, é uma questão que, né? Que eu acho estranho assim mudar o ator mantendo o mesmo personagem. Uhum. Mas o terceiro filme, sim, na minha opinião, talvez é complicado porque o segundo é muito, muito, muito bom. E aí, comparar qualquer coisa que você compare com o segundo, fica ruim. Vai ser difícil de ultrapassar. Não vai dar Né? E certo. aí, assim, depois de assistir Batman Cavaleiro das Trevas, a gente vai pro cinema para assistir o Cavaleiro das Trevas Ressurge, Uhum. esperando a mesma vibe que teve lá no Cavaleiro das Trevas, né? E é E bem aí, diferente. assim, eu não gostei muito, não, sabe? Eu acho que Uhum. o plano até é interessante de sitiar lá do Bane, sitiar a cidade e tal. É, eles quiseram também mostrar ali um pouco, trazer um pouco mais do realismo, né? Que o diretor queria para a franquia, que era o Batman já todo lascado lá, com o joelho quebrado, com o joelho, né, e Sim. tal, meio deixando de ser o Batman. Mas, enfim, não é um filme ruim também, mas eu acho que ele fica bem abaixo dos dois primeiros, principalmente do segundo, que é sensacional, né? Nossa. Onde você colocaria, Alisson? Caramba. É difícil, né? É difícil, sabe por quê? Porque assim, ó, Sim, eu já vou falar, mas aham. sem dúvida nenhuma, só por conta do Batman Cavaleiro das Trevas seria Seria. cinema elevado à 10ª potência, assim, né? Sim. Mas se a gente for ser bem justo, A trilogia, né? a trilogia, né? Só que assim, ó, também tem o seguinte: o primeiro, então são 3 filmes, né?
De 3 filmes, 2 são muito bons, né? Eu acho assim, tanto o Batman Begins como o Cavaleiro das Trevas, eu colocaria em cinema, viu? Talvez o Batman Begins não muito bom, né? Que também não acho que ele é ao nível do segundo. Mas o terceiro, no máximo, num bom ali. Então, para avaliar os... né? E agora, juntando, como é que fica? Juntando, fazendo uma média aí. Eu te confesso que, assim, eu fico sem jeito de colocar no muito bom, porque tem Batman Cavaleiro das Trevas ali no meio. Parece que a gente se sente até mal, né? Porque ele é muito bom, ele é excelente, cara. O melhor filme da história do mundo. Deixa eu comentar, então. O que eu acho? Da história do mundo, não, tá? Só do super-herói. Isso. Eu gosto muito do primeiro filme. Um ótimo filme, principalmente de introdução. Todos esses aspectos que você falou é muito importante para a história, né? De realmente contextualizar toda a questão do Batman, de que não é ele sozinho, né? E é uma construção de personagem e de universo muito, muito bom. Para mim, ele é um 8,5, sabe? Perto do 9. Batman Cavaleiro das Trevas, eu reassisti ontem, não sei pela milésima vez, e eu mandei os áudios pro Alice emocionada, assim, né? Meu Deus, cada frame desse filme é simplesmente incrível, sabe? É tudo, roteiro, diálogo. Nossos diálogos desse filme, você não encontra um diálogo ruim. Construção de personagem, fotografia, direção, ação. Gente, a escalação desse filme, o Heath Ledger como Coringa, meu Deus, sabe? Eu amo Christian Bale como Batman. Eu acho que ele se sai muito bem como Bruce Wayne. E, assim, é um filme incrível. Eu amo Gordon. Eu amo tudo nesse filme. Eu não me falasse, ó, 1 minuto para você tirar desse filme, eu não consigo encontrar, sabe? Não é um filme que você fala, ai, que filme cansativo, ai, poderia tirar 15 minutos desse filme. Todos os minutos desse filme são simplesmente importantíssimos, sabe? É um filme, assim, incrível, vai ser difícil alguém fazer outro filme de herói que chegue ao ápice, que chegue perto dele. Então, assim, é 10 de 10, é 100 de 100, é 1000 de 1000. É incrível. O terceiro, eu concordo contigo, Alisson. Não é nada polêmico, inclusive, tá? A maioria das pessoas, quando vai... Eu vou deixar, Raquel, desculpa só te interromper um pouquinho. Eu vou deixar você falando, eu vou ali, porque eu esqueci de colocar o meu computador na tomada, tá acabando a bateria. Sim. E o terceiro, o Alice falou que poderia ser polêmico, mas se a gente para analisar até, né, quando vão realmente fazer a crítica da trilogia ou dos filmes, ele é o filme mais abaixo da trilogia, realmente. Né? Então, assim, para mim ele é um 7, um 7,5. Ele decai e eu acho que tem esse problema. A gente acaba comparando muito com o segundo, né? Porque veio posteriormente, a gente pensou, nossa, né? Se chegasse perto já seria maravilhoso. Mas não chegou, não é um filme ruim. Eu gosto do Bane como vilão. Eu não gosto muito da Anne Hathaway como Mulher Gato. Não sei dizer o motivo, mas parece que não se encaixa muito bem. Mas não é um filme ruim, não é. Muito bom, cenas boas, não é tudo perfeito como o Cavaleiro das Trevas, nem todos os diálogos são excepcionais, nem todo o roteiro é incrível, mas mesmo assim é um filme bom. Por isso, pensando na trilogia, eu tô com dor no coração, porque se a gente pega o segundo, né, Alisson, ele é muito superior, ele é muito superior. E aí, assim, se a gente pega a trilogia, não tem nenhum filme ruim, não tem. Só que o terceiro, ele é abaixo. Agora eu travei aqui. O Cavaleiro das Trevas, ele é muito superior a qualquer coisa, qualquer outro filme de super-herói. A qualquer outro. Não é só dentro da trilogia, né? Sim, eu tô com dor no coração se a gente coloca no muito bom, no cinema, porque se a gente para analisar, não tem nenhum filme abaixo de 7, pelo menos pra mim. O terceiro é um 7,5, por aí, entende? O primeiro chega quase no 9. É um ótimo primeiro filme. Sabe aquele lance de você... Ai, que dor. Eu vou complicar mais ainda aqui para Raquel. Sabe aquele lance de você comparar? A gente tá comparando trilogias, na verdade, né? Sim. Pensa nas outras trilogias que a gente tem para avaliar hoje. Tá. Alguma outra dessas trilogias chega no cinema de forma assim dizer, os 3 filmes são excelentes? Não. Ah, não, tem certeza?
Que os 3 filmes são excelentes. Pra cima de 9? É. Ah, tem. Pior que tem. Então, agora Pior que eu tem. já pensei, eu não sei se tu pensou na mesma que eu, Eu mas pensei numa que lançou o último esse ano. esse ano, agora eu É, buguei. esse ano. Ah, sim. Lembrei. Mas tem uma Sim. outra também que é mais Tem uma antiga. outra bem mais antiga também. Podemos Então, conversar depois. eu tava pensando naquela outra, mas agora eu Sim. lembrei dessa que você falou aí também. Tá. Ai, Então, que dor. Cavaleiro das Trevas, comparando com essas duas, pensando em trilogia, não em filmes. Em filmes é óbvio que o Cavaleiro das Trevas fica na Ganha. frente. Mas pensando no conjunto da trilogia, Bah. seria justo colocar a trilogia do Cavaleiro das Trevas junto com essas outras duas em cinema, que eu acho que essas outras duas vai ser cinema. Ai, Alisson do céu. Sabe o que eu acharia justo? A gente colocar em cinema e colocar os outros na frente, daí ele fica atrás, mas no do cinema, entendeu? O que você acha? Foi bom, foi boa. Conseguiu se Foi sair boa? bem. Eu consegui me Conseguiu, sair bem, né? conseguiu se Porque sair bem. pensa, eu não vou conseguir dormir se eu colocar no muito bom, eu acho. Vamos fazer, ó, passar aqui por baixo aqui só Isso, para sentir o gosto do, isso. do Ai, medíocre, né? isso. Tá. Opa, Não, beleza. mas é muito bom, viu? Não, e no final a gente pode alterar. A gente analisa a lista e vamos alterar. Bora Aí, lá então. gente, eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Que o Alisson Ah, não me perdoa até hoje. Mas só pra explicar o porquê que eu vou ficar em silêncio nesse momento. Tá, Alisson? Vou explicar aqui. Não me condene. Gente, eu nunca assisti um filme de Star Wars inteiro. Eu prometo que até ano que vem eu vou assistir todos. a Não foi por. Raquel, Alisson, não foi por falta de tentar. Já tentei várias vezes, eu não sei o que me acontece. Eu sei que é um filme importantíssimo para o cinema, importantíssimo para a cultura pop, para a cultura nerd, para tudo. Eu não sei o que me acontece. Eu coloco para assistir, eu durmo. Ou acontece alguma coisa, ou fica lento, eu tenho que tirar e depois eu não volto mais. Mas é uma viu? promessa, eu A vou assistir. Raquel, a Raquel tá tentando tirar o certificado de nerd, mas não estão dando para ela porque ela não assistiu Star Wars. Mas como? Como é que você vai tirar a carteirinha nerd se você não Não assistiu tem Star como. Wars? É por isso, Alisson, até ano que vem eu vou assistir, daí eu consigo tirar a carteirinha, entendeu? Não foi por falta de tentar, Não, mas gente. ó, vamos lá. Estou tentando. Agora Vamos, o Alisson é especialista. Vamos lá. viu? Mas você tenta assistir a partir dos filmes mais antigos ou dos Pela menos ordem antigos? cronológica que eu pesquiso. Tem lá as ordens, Mas a né? ordem cronológica da história ou do lançamento dos filmes? Eu acho que da história que eu tinha começado. Porque assim, É. ó, vamos combinar, né? E aí quem é fã de Star Wars Agora eu vou sabe, deixar com o Alisson. apesar de Star Wars ser uma história muito legal, né? Uma história que tem uma continuidade, que tem um ritmo. Os primeiros filmes, que inclusive foram os filmes que, né, que colocaram Star Wars na cultura pop, colocaram Star Wars nesse ranking aí do cinema, enfim, Uhum. eles realmente são filmes, até por terem sido feitos, né, lá na década de 70, 80, né, não lembro agora direito o lançamento do primeiro filme de Star Wars. Deixa eu dar uma pesquisada, acho que foi 70 alguma coisa, né? É, por aí. Então, assim, a gente sabe que a parte de efeitos visuais, de efeitos especiais, ela não era tão avançada, né? Até as cenas de Uhum. luta, né? Eu lembro aqui daquela cena de luta onde o Obi-Wan luta com o Darth Vader, né? Com os sabres de luz, ela acaba se tornando uma cena até meio ruim de ver, né? Uma luta Uhum. uma lutinha, né? Fica batendo espadinha assim de um lado para o outro. Sim. Não tem muita adrenalina mesmo, né? Então, até a gente acostumado com as superproduções e os efeitos visuais de hoje, a gente vai assistir aqueles filmes e eles acabam sendo meio cansativos por isso, né? Apesar da história ser legal e tudo mais. Então, aqui a gente separou, né, Star Wars, a primeira trilogia, né, do George Uhum. Lucas, e depois a segunda. O que acontece? Quem sabe um pouquinho da história de Star Wars, a história começa no quarto filme, né? Porque ele já tinha toda a história pronta, mas quando eles foram decidir quais episódios iam ser adaptados para o cinema,
eles acharam que talvez os primeiros episódios não seriam tão interessantes quanto o meio da história, na verdade. Eram 9 episódios, né? Tanto que depois, então eles lançaram lá antigamente a história lá do Luke Skywalker, né? O Darth Vader já era, o Anakin já havia virado Darth Vader, né? Então, assim, a história já tem um vilão estabelecido, já tem um legado que caiu, que era o legado dos Jedi, já tem ali, o Mestre Yoda já está isolado, né? Já está no exílio, né? O Obi-Wan está ali também, recluso, só acompanhando o Luke à distância, esperando o momento de chegar e, né, e dizer para ele dos Jedi, aquela coisa toda. Então, assim, a história do primeiro filme lá, antigo, que é dessa trilogia, ela já é uma história que não tem um começo, né? Não tem um começo no sentido de que tudo que aconteceu antes não foi adaptado naquele momento. Eles começaram para contar a história do Luke, né? Então, assim, ela é uma trilogia muito boa, assim, fantástica, né? Aí tem a questão da Princesa Leia, né? Enfim, todos aqueles personagens clássicos aí, né? Do Harrison Ford, enfim, toda aquela coisa que fez eles, na verdade, né, ficarem famosos aí no mundo todo. Eu acho, assim, que é uma trilogia bem legal, a história é boa, mas ela realmente cansa um pouco por conta, não por culpa de ninguém, né? Porque era uma outra época. Então, assim, a gente fala hoje, nossa, mas as cenas, né, nas naves e tal, né, ficou muito famoso na época, era a coisa mais extraordinária que tinha, né, em termos de efeitos visuais e tal. Hoje a gente assiste e parece que não tem aquela dinâmica toda, né? Então, assim, eu acho até meio injusto, na verdade, dizer que a trilogia clássica ela é pior do que a segunda trilogia, porque são momentos diferentes, são tecnologias diferentes, né? São uma computação gráfica diferente, enfim. A segunda trilogia já não, a segunda trilogia já vem numa era aí onde tinha efeitos especiais muito melhores, as cenas de luz, os malabarismos das cenas de lutas é fantástico, as cenas no espaço é muito mais dinâmico, né? Sim. E também é muito bom, né? Eu não sou daquela época, tá? Não sou novinho, mas também não sou tão velho assim. Então eu não sou dessa época da primeira trilogia de Star Wars. Na minha opinião, eu prefiro a segunda trilogia. Por conta... por quê? Não, a história da primeira também é boa, mas ela me cansa um pouco. Por isso que eu entendo a Raquel. Hoje eu não sei, assim, eu já assisti, né? Tem uma colega minha que diz assim, só é nerd quem assiste pelo menos uma vez por ano Star Wars e De Volta para o Futuro. Tô ferrada. Mas assim, eu quando eu vou assistir Star Wars, eu coloco sempre a segunda trilogia. Achei que você ia dizer, eu coloco sempre no mudo. Pensei, ué, que deu? Coloco sempre a segunda trilogia, tá? Sim. Então a primeira você não reassiste muito? Não. O que eu reassisto da primeira? Às vezes eu coloco para ver a parte do treinamento do Luke com o Mestre Yoda. Aquelas cenas eu acho legal. Que o Mestre Yoda tá treinando ele lá no planeta, que eu não lembro o nome agora. Olha como eu sou fã, nem lembro o nome dos planetas. Mas se lembrar de tudo, meu Deus, Star Wars tem muita coisa, meu Deus. Ele tá treinando lá e, cara, eu gosto muito dessa negócio do mestre, sabe? Não sei por quê, cara, eu sou meio fissurado com esses mestres, assim, eu acho muito legal essa coisa da sabedoria do mestre e tal. Tanto que eu sou fã, por exemplo, do Karate Kid, por causa do Sr. Miyagi, né? Sim. Eu acho muito legal, cara, isso. E no Star Wars, a figura do mestre é o Mestre Yoda, né? Sim. Então, as lições que ele ensina, que ele passa e tal. E é sempre legal porque, assim, esses mestres, né, normalmente a gente tem ali, principalmente esses mestres que tem a ver com luta, com batalha, a gente fica pensando assim, não, o mestre é aquele que domina as técnicas de luta, que domina a batalha e tal. E aí tu chega lá, o mestre, normalmente, ele tem uma visão diferente, né? Cara, eu acho isso muito legal, né? Se for pegar, olha só, esquecemos de colocar Karate Kid aqui É verdade. Que também é trilogia. É verdade. Vai ficar para próxima. Mas tudo bem. Mas tem essa questão, né? De dizer assim, olha,
você tem que ser muito bom nisso, mas não é isso que faz o herói, não é isso que faz um grande homem, né, um grande ser humano, enfim, é legal isso. Mas, enfim, primeira trilogia, normalmente, quando eu vou reassistir, eu assisto só essas partes do Mestre Yoda. Tá, Já na então qual segunda, você não. colocaria a primeira? A segunda trilogia, ela tem mais ações, mais cenas assim de... Onde eu colocaria a primeira? A primeira. Boa pergunta. Cadê meus Star Wars aqui? Eu queria olhar para eles. Perdi até o filme aqui. Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones. Olha o Mestre Yoda aqui, cara. O Mestre Yoda é muito ninja, cara. Olha a cara dele, né? Gente, não é porque eu não assisti Star Wars que eu não sei como é que as coisas funcionam. Eu sei dos atores, eu conheço os personagens, tá, Alisson? Isso aí eu sei. Ela sabe quem é o Mestre Yoda. Eu sei quem é o pai de quem, tá bom? Eu sei das séries, Mandaloriano, Ahsoka, tudo lá. Então, assim, eu sei o que acontece, eu só não assisti. Então, esse que é o negócio. Eu sei tudo que acontece, então, quando eu for assistir, eu não vou ter surpresa. Esse que é o negócio. Vamos lá, então. Vamos lá, deixa eu ver. Primeiro. Ó, a primeira trilogia, eu vou colocar... Ó, vocês viram que tem uma barra em cima ali que sobrou aqui, tá? Vamos colocar Star Wars. Essa é a minha avaliação, tá? Eu vou colocar a primeira no bom e já vou colocar a segunda também aqui no muito bom. Então, beleza. Imaginei que seria isso. Eu acho que a segunda é muito bom. A primeira é boa, mas é minha opinião, assim... Não, mas normalmente, Alisson, quando eu vejo críticas de Star Wars, normalmente costumam gostar mais da segunda trilogia mesmo. Ela é mais dinâmica, na verdade. É meio geral, assim, sabe? Eu acredito, sinceramente, que é uma questão de tempo histórico mesmo, sabe? Que a primeira foi feita numa época com menos recursos tecnológicos, de efeito visual e tal, então ela acaba sendo mais cansativa. A segunda não, a segunda já tinha muito mais recurso, né? Então as cenas são muito melhores, as lutas, né? Nossa, aquela luta do Obi-Wan com o Anakin Skywalker lá na lava, né? Onde ele vira o Darth Vader, é sensacional. E uma coisa que eu acho muito bom agora, já que eu avaliei as duas de uma vez só, vou falar uma coisa aqui de Star Wars 2, né? Sabe que eu acho legal que, assim, uma coisa que eu só vi, eu acho que em Star Wars, viu? Porque ali o lance é o seguinte, Star Wars tem o grande mestre lá, que é o Mestre Yoda, que seria o cara mais experiente dos Jedi e tal. E aí ele tem o Anakin, que é o escolhido, né? Então, desde o começo lá da Ameaça Fantasma, o Anakin ele já é apresentado como sendo assim, nossa, ele tem uma contagem, né, lá no sangue e tal, que é maior do que a do Mestre Yoda, então ele já está predestinado a ser o mais poderoso, o mais top da galáxia, né, dos Jedi. E o Obi-Wan, ele é só um aprendiz que tá junto, né, é o mestre do Obi-Wan, que descobre o menininho lá, que é o Anakin, e ele é um aprendiz ali. E daí depois ele vira o tutor do Anakin e tal, mas a princípio, assim, ele nunca é mostrado, assim, como se fosse... Ele é o cara que tá ali para ajudar o Anakin, mas quem é o top das galáxias é o Anakin. E quando se fala em mestre, é o Mestre Yoda. Eu acho legal isso. O Obi-Wan, ele fica meio neutro ali, né? Ele é importante o tempo todo, ele é importante, mas ele nunca é mostrado como sendo o cara que é... Não, ele é o tutor do Anakin, mas quem é bom é o Anakin. Quem é bom como mestre, o mestre bom é o Mestre Yoda. O Anakin é o escolhido, né, o predestinado. E ele tá ali só de coadjuvante, né? Ele tá ali só para... E aí, quando o Anakin vai pro lado sombrio da força, ele vai lá e ele fala, não, eu era o responsável por ele, então é minha responsabilidade resolver essa parada. E ele vai lá e luta, e ele dá show, ele detona o Anakin. Então, se a gente passa, né, tanto que daí ele corta, né, as pernas lá e tal, e o Anakin fica lá queimando lá, que daí depois os Sith vão resgatar ele vai virar o Darth Vader. Mas, assim, eu acho isso bem legal, porque é uma coisa que a gente não espera, né?
Ninguém espera assim, se você fosse falar assim, quem seria capaz de derrotar o Anakin Skywalker numa luta? O Mestre Yoda. Tirando o Mestre Yoda, não, né? Talvez ainda o Mestre Yoda, né? E aí ele vai lá e mostra, não, cara, é muito legal. Eu acho muito bacana isso. Fiquei com vontade de assistir. Viu? Mas passou. Viu? Mas é bem legal. Não, é É bem verdade, eu legal tô com porque vontade. é uma coisa que a gente não espera, né? Agora eu te tô com contei, já vontade. dei um spoiler Não, aí, eu viu? já sei de tudo que acontece, por isso que eu te digo. Eu acho que isso tira um pouco da minha experiência também, sabe? Mas Que Star Wars não tem como você não saber depois de um tempo sem assistir o que que né? acontece. Então eu já tenho Verdade. que ir com a cabeça sabendo que eu já sei das coisas, mas vai dar Mas certo. isso eu acho legal. Eu acho que eu nunca vi assim nenhuma outra, não lembro pelo menos, de um personagem assim que desde o começo da narrativa ele não é para ser importante, ele é coadjuvante, né? O tempo todo na narrativa ele é coadjuvante, né? Quem que são os importantes na narrativa? O Anakin e o Mestre Yoda e tal, como um grande mestre. Claro, tem os outros Jedi, mas são todos secundários, né? O Obi-Wan, ele é importante para a história, mas ele nunca é apresentado assim como o Jedi, né? Ele é um Jedi, entende a diferença, né? O Sim. Jedi é o Jedi, e os Jedi são os Jedi. Então, assim, Sim. quem que é o Jedi? O Mestre Yoda, que é o cara, né? Que é o mestre dos mestres, e o Anakin por ser o escolhido, por ser o, né? E aí chega lá na hora da luta, o Obi-Wan vai lá e arrebenta com ele, cara. E É é muito isso. boa. E a luta é muito boa, viu? Coloca, ó, vou te dar uma dica, coloque só essas partes, vai lá e coloque só a parte da luta deles. Tá, vou colocar. Pode deixar. Não, mas eu vou Legal. assistir, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Ficou Beleza, a primeira vamos em frente. trilogia no bom e a segunda no muito bom, isso? Isso aí. Então tá bem. Gente, vamos para a próxima trilogia, Jurassic Park. Ai, que filme maravilhoso. O primeiro, tá? Acho que não tem. Que filme Não, maravilhoso, o primeiro. não, realmente. Jurassic Park, o primeiro, o de 93, se eu não me engano. 93, 92, revolucionou o cinema. Steven Spielberg, o melhor diretor de todos os tempos, fez esse filme e mudou a história do cinema completamente. Porque a gente sabe que todos os dinossauros que tem ali, ou que eu me lembro, a maioria deles são todos animatrônicos, né? Então, assim, foi toda uma tecnologia muito diferente que se você assiste o filme hoje, os efeitos, os dinossauros, depois de 30 anos, ainda tá maravilhoso. Depois de 30 anos, ainda tá um espetáculo visual. Então, assim, todo o trabalho envolvendo o primeiro filme, na verdade, toda a trilogia, né? Porque a mesma coisa, principalmente envolvendo os dinossauros, todo o universo ali, o universo do filme que eu digo, né? O parque tem nos três, mas o primeiro, ele é um filme, assim, 10 de 10, revolucionou o cinema, perfeito, não tenho o que tirar. O segundo e o terceiro faz muito tempo que eu não assisto. O segundo, eu considerava, né, quando eu assisti um filme bom, é igual, isso sofre mais ou menos o mesmo problema que o Batman, o Cavaleiro das Trevas, sabe? É difícil você alcançar o primeiro filme do Jurassic Park, porque é muito bom, é incrível, ainda mais para a época. E aí o segundo ele já é bem abaixo, mas continua sendo um filme bom. E o terceiro, Alisson, não sei se você chegou a assistir o terceiro, eu assisti há muitos anos atrás, mas ele já é bem abaixo, assim, do segundo e principalmente do primeiro. Né? Então, o primeiro é um 10 de 10, o segundo um 7, um 7,5, e o terceiro ali já é um 6, né? Então, acaba decaindo bastante. Eu, por mim, em qual que eu colocaria? Muito bom. Não, muito bom. Dos três, tem um filme incrível, os outros são bons. Ai, Alisson, me ajude, porque esse tá difícil. Então, na realidade, sim, eu acho bem interessante isso que você falou. O primeiro filme, a história é boa, a Tudo é bom. justificativa, como que eles trouxeram os dicionários é bom. Os dicionários. Como que eles trouxeram os dinossauros, né, de volta à vida e tal. O roteiro é bom, assim, o drama é legal. Direção, Eles nossa. colocarem as crianças lá, os netinhos do... O né, medo, né? A gente vê tipo assim, medo, gente. é bem A legal. tensão, é tudo incrível. muito bom. E como você falou, o ponto extraordinário, claro, de Jurassic Park é a veracidade que ele passa. Porque, assim, a gente assiste filmes
de ficção. Falamos agora, né, de Star Wars. Não que Star Wars tenha efeitos muito ruins, também foi um filme bem feito e tal, para a época, né? Mas a gente, quando assiste filmes assim mais antigos de ficção, a gente já consegue identificar as montagens, né? Porque assim, a gente já está acostumado com uma tecnologia bem melhor hoje. Bem melhor, entre aspas, né? Porque tem coisas também, né? Alguém pode me questionar, e o bigode do Superman, né? Não é muito melhor assim. Mas, Ai, Deus. quando a gente vê filmes mais antigos de ficção, a gente consegue localizar mais esses, a qualidade mesmo. E Jurassic Park não. Jurassic Park, se você assistir hoje Jurassic Park e você assistir Jurassic World, né, que é a continuação de Jurassic Park, a qualidade dos dinossauros, É assim, incrível. eu não vejo diferença, sabe? Sim. Assim, é um filme, por mais que faz tantos anos que foi feito, a qualidade dos efeitos visuais Nossa. é fantástica, é muito E bom. o trabalho para fazer todos aqueles animatrônicos, Alisson. A dificuldade, o trabalho, a perfeição com que foi feito, né? Eu já assisti até muitos vídeos, né, deles fazendo, né, durante as filmagens, assim, erros de gravação, alguma coisa. E é incrível você ver que aquilo lá, ele realmente estava ali, sabe? Não era algo efeito visual, um CGI. Era um animatrônico que se mexia, que, né, chegava a andar, assim. Então, é uma coisa, assim, um trabalho incrível. Deve ter sido muito difícil, né? E foi feito durante toda a trilogia. E os E outros, daí, Alisson? assim, o segundo filme, como você falou, ele sofre esse problema de ser Sofre. comparado com o primeiro. E, assim, o primeiro me parece que ele é muito redondinho, sabe? Não precisava. A história dele, ela tem começo, tem meio, ela é bem redondinha. E aí, assim, termina o filme com eles deixando a ilha lá e tal. E aí tá, vamos fazer uma continuação. Tem que voltar para a ilha de novo, porque é lá onde tá os dinossauros. E aí, né, eles criam, tem uma outra história ali, enfim. Mas realmente, ela Sim, não é. Mas ainda é bom. Eu gosto do segundo também. O sim. terceiro é aquele que o dinossauro vai para Nova York, né? Acho que é esse. Aquele do navio, né? Faz tempo que eu não assisto. É, Mas é bem abaixo, assim. assim, eles tentaram inovar, porque daí o negócio da ilha tava ficando cansativo, né? Ah, vamos trazer o dinossauro para a cidade e tal. Daí tem lá aquelas cenas em Nova York, né, com o T-Rex lá, né, perseguindo os carros. Sim, Não é ruim, mas assim, ele é bem abaixo. bem Principalmente, abaixo. claro, se a gente for pensar no termos efeitos especiais, ele também é bem interessante. No sentido de, né, deles terem Se mantém assim, né? conseguido colocar o dinossauro na cidade, lá em Nova York e tal, perseguindo os carros. É legal, é bem bacana. Mas, ao mesmo tempo, ele não chega a ter um roteiro tão redondinho como o primeiro, né? Então, o que que eu Pra vou mim, te eu acho dizer? que o primeiro era tão bom, Alisson, que ele sozinho ia ser perfeito, sabe? Sim. Eu não vejo ainda hoje necessidade de ter uma trilogia. No máximo 2 filmes, sabe? Você conectar a história do 2 com o terceiro e fazer uma duologia, né? Porque não é que não tem história, tem, mas eu acho que ela não foi. Eu acho que quando. Eu não tenho essa certeza, mas quando o primeiro filme foi feito, eu não sei se eles tinham essa ideia de ter uma trilogia, né? Daí, às vezes, aí que foi o erro. O pensado era só o primeiro, né? O segundo Sim. foi uma consequência do sucesso, provavelmente. Mas é normalmente o que acontecia, né? O que acontece até hoje, né? Exatamente, Às vezes exatamente. é pensado uma coisa já bem orquestrada, redondinha, e o sucesso da franquia leva. Nós falamos no último episódio do filme do Coringa, né? Do Joaquin Phoenix, né? Aham. A gente não sabe como é que vai ser a sequência, mas o primeiro é tão Não redondinho, é precisava, tão né? certinho que dá a impressão de que vai dar ruim. Exato. Mas vamos lá. Eu acho Ai, assim. difícil. Vamos pensar na outra trilogia do universo que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é Jurassic World, Uhum, né? tá. Eu, Eu colocaria, comparando com o Jurassic colocaria talvez um World, muito bom, não eu sei. colocaria no muito bom. É, Pensando nesse sentido, eu colocaria no muito bom.
Principalmente por tudo que o primeiro filme representa, sabe? E não tem nenhum filme assim horrível. O segundo ainda é bom, o terceiro ele é mais abaixo, mas ainda o primeiro, Não, mas é como ele eu falei, leva a assim, trilogia, né? na verdade, o segundo e o terceiro, eles sofrem o problema de ser comparados com o primeiro, né? Exato. Comparando com o primeiro, eles são bem abaixo, Bem mas eles não abaixo. são filmes ruins, dá para assistir de boa. Inclusive, me deu Sim. vontade de rever agora É Jurassic Park. verdade. Meu Deus, quero Muito bom. muito. Vou ver se eu não Bora assisto lá. hoje. Jurassic World. Próxima, Jurassic World. Começou aí em 2015 uma nova trilogia, né? Até um reboot aí, pode-se dizer, de Jurassic Park, não levando o mesmo nome, mas levando Jurassic World, que eu Ele acho não que é a é bem um melhor coisa que reboot. eles fizeram. Ele não é bem um reboot, porque ele é uma continuação da história. Exato, mas é É o totalmente diferente, mesmo né? universo, né? 30 Uhum, anos depois, né? 30 anos depois. Então ele é uma continuação do Jurassic Park. A mesma, Só que assim, ao mesmo tempo em que ele é uma continuação do Jurassic Park, ele tenta reconstruir um universo. Então isso é interessante, né? Porque assim, não sei qual foi a lógica aí, mas eu até achei interessante, porque se a gente for pensar assim, eles já fizeram o negócio do parque temático lá no primeiro filme. Já sim. fizeram o negócio das pessoas irem para a ilha lá no segundo filme para pegar os dinossauros, para estudar, blá, blá. Já fizeram o dinossauro sair da ilha e ir para a cidade. O que vamos fazer agora? Pois é. Se fosse Velozes e Furiosos, os dinossauros iriam para a Lua. Aham. Mas como não é Velozes e Furiosos, não tem muito mais o que fazer, né? Com esses dinossauros. Então, eles meio que reconstruíram, né? Porque realmente o Jurassic World ele é o parque temático de novo. Exato. Ele volta à ideia do parque temático, né? Só que daí eu achei legal, assim, eu achei que ele contou, não, eles reconstruíram, e refizeram, e foi e tal. É uma outra ilha, não é a mesma ilha no Blar. Eles refizeram o parque temático em outra ilha, e daí foram trazendo os dinossauros e tal. Não, beleza, achei legal. E daí dá ruim de novo, né? Como lá da outra vez. Mas eu gostei muito que eles não mantiveram o mesmo nome Jurassic Park, né? Para ter essa Exatamente. diferenciação. Eu achei muito bom fazer isso. Assim, Jurassic World. É uma Porque assim, continuação, Alisson, mas não é o mesmo, é outra vibe, exato. né? Essa trilogia, ela é considerada um soft reboot porque ele tem toda uma como é que eu posso dizer? Uma reinicialização, mas ele tem essa sequência dos outros filmes. Sim. Até porque no terceiro a gente sabe que tem a participação, né? A gente já vai falar dos protagonistas lá do primeiro filme de 93. Né? Então ele é considerado um soft reboot. Ele sofre toda essa reinicialização mesmo, mas ele é contínuo ao mesmo tempo, E são né? aqueles atores interpretando os mesmos personagens, é o mesmo universo, né? É o mesmo universo, não é só um fã, né? Um fanservice ali, trazer o ator para participar do filme novo. Não, ele é o mesmo personagem lá do primeiro. Mas assim, você percebe que a sequência, ela meio que segue a mesma lógica, né? Segue. Começa no parque temático, depois no segundo filme tem o lance de ir lá pra ilha e tal, e no terceiro filme os dinossauros estão soltos no mundo, né? É isso, é praticamente a mesma A sequência lógica é mais ou menos a mesma da primeira trilogia. Exato. Só que, claro, né? Outra história, é diferente tal. Tem o lance lá da menina que tem DNA do dinossauro e... Eu gosto muito da modernidade que esse filme passa, sabe? A questão de CGI eu acho muito bom. O primeiro filme, eu acho ele um filme muito bom, sabe? Ele fez uma grande bilheteria, foi bem crítica também, foi um sucesso realmente, porque ele é um filme... E dinossauro chama atenção, né, Alisson? E assim, foi super bem feito os dinossauros aqui nesse filme, né? Ele é realmente um filme muito bom. O segundo, eu acho ele bom, ele não é um filme ruim, mas eu ainda gosto mais do primeiro, sabe? Eu queria assistir de novo os dois. Mas continua sendo um filme bom. Assim, não me decepcionou, gostei, divertido. Agora, o terceiro, pra mim... Alice do céu, mexeu lá na ferida. Quando saiu o primeiro trailer, que mostra a Ellie aparecendo, que mostra o Dr. Ian, o Alan aparecendo, os três lá, da primeira trilogia, nossa, deu um quentinho no coração, sabe? Nossa, esse aqui vai ser um filmaço. E se eu te contar que eu não terminei esse filme até hoje, porque de tanto ódio que eu passei, de um filme,
ser sobre dinossauro. Gente, esse filme poderia ter sido incrível. Dinossauros na cidade, dinossauros. Imagina isso, Alisson. Mas não, qual que é o maior problema deles? São gafanhotos. Sabe? É isso, você tem dinossauro, Alisson. Você tem dinossauro que pode destruir tudo. E o problema do filme são gafanhotos. Isso é uma coisa inacreditável. E ainda o filme... Não, eu vou até tirar óculos, que eu fico até nervosa. E o problema é que o filme arrecadou mais de 1 bilhão. Então, provavelmente vão fazer outro filme. Os 3 arrecadaram mais que 1 bilhão. É uma trilogia de sucesso, se a gente parar pra analisar. Eram gafanhotos bombados, né? Não era qualquer gafanhoto. Mas eu fico raivosa. Tipo, não faz sentido, Alisson, não faz sentido. E eu sei como é que terminou, eu sei tudo, mas eu não quero terminar. Quem sabe um dia, quando eu estiver menos calma, eu termine, sabe? Não chega a ser, era melhor ver o filme do Pelé, mas é muito medíocre. Medíocre. Muito ruim. Eles tinham tudo na mão. Esse que é o negócio, não é todo filme. É você priorizar gafanhoto do que dinossauro, sabe? E comparando a história do terceiro poderia ser muito grande, Alisson. Olha tudo o que você pode fazer. Dinossauro pode destruir tudo, sabe? Acho que eles levaram para um lado. Eu não sei o que eles imaginaram quando o roteiro desse filme. Não entendi. Não entendi até hoje. Mas assim, eu deixaria no bom, porque... Nossa, tô sendo legal. Porque o primeiro é muito bom, o segundo é bom e o terceiro é muito ruim pra mim. Mas ainda assim, os 2 primeiros são bons. Tô na média, né? Comparando, pegando assim, o terceiro e o primeiro, dá um bom. Mas eu ainda vou terminar de assistir esse filme. Viu? Mas agora assim, só fazendo Alisson, um parênteses aqui. Sabe o que me deixa brava? Você ter os 3 da trilogia lá dos anos 90, gente. E aí você tipo... Você tem os caras ali pra participar do filme, entende? 30 anos depois. E aí é o pior da trilogia, né? Então, assim, é tomada de decisão do filme, realmente. Porque tinha tudo para ser muito bom, sabe? Tinha tudo para ser muito bom. Viu? Mas só fazendo um parênteses aqui, nesse mesmo universo do Jurassic World, tem uma animação, né? Que é Acampamento Jurássico. Eu já ouvi falar. Cara, é fantástica. Sério? É maravilhosa. Acampamento Jurássico, assista. O que eu gostei dessa animação Acampamento Jurássico? Ela tem, eu acho que 4 temporadas, se eu não me engano. 5, eu tô vendo aqui. 5 temporadas, né? Uhum. Mas, assim, ela foi legal porque ela começa e tal, e daí, quando começou e começou a fazer sucesso, né? Eu vi que fez sucesso e tal, eu já pensei assim, misericórdia, mais uma série que vão estragar. Mais uma que vão estragar, porque, assim, ela é muito boa. Eu tô vendo os pôsteres aqui. Ela é muito boa. Acampamento Jurássico é muito boa. É uma série muito boa, passa no mesmo universo. Inclusive, tem uma coisa muito legal. Esse grupo de crianças, eles estão lá quando acontece o problema lá do primeiro filme. Eles estão ali. É porque ele leva o nome, né? Jurassic World. Isso. Então, ele realmente tem conexão, o que acontece? Ele é bem o tipo de coisa que eu gosto. É bem o tipo de série que eu gosto. Ele é um spin-off, mas é um spin-off que, assim, pelo menos ali na primeira temporada, ele está se passando ao mesmo tempo que a história do filme. Só que é uma outra perspectiva. Enquanto está acontecendo a trama do filme lá, e a animação, as crianças estão ali. Então, assim, eles estão ali perdidos na mata, de repente passa o helicóptero atirando no tiranossauro e tal, que é o que acontece no filme. Que legal, Alisson. Então, assim, é muito legal. E daí, enfim. E aí eu fiquei, uma animação bem bonita, assim, visualmente. Não, é fantástica. Olha, é maravilhosa. Lembra quando eu falei antes do negócio de não ter... de assistir uma coisa e não achar defeito? Assista, eu achei que você já tinha assistido. Não, eu tinha esquecido dela. E quem não assistiu aí, assista. Acampamento Jurássico é uma animação, claro, ela tem talvez até uma questão de... tem umas cenas assim mais pesadinhas. Netflix, e tal, né? Mas ela tem uma restrição até, acho que a faixa etária dela é um pouco mais baixa, né? Então ela não tem assim, ela tem cenas um pouco fortes, mas nada muito forte assim, como nos filmes, né, de dinossauro comendo gente, estraçalhando gente. Que legal. Isso não tem, mas ela é muito legal.
né? Claro, as últimas temporadas ali tem umas coisinhas que é um pouquinho forçadinho, os robôs lá que aparece lá, que eu achei... Mas, assim, tem tudo a ver com a lógica do universo do Jurassic World, que é Que tecnologia, que legal. é tal. Eu acho legal. E aí, assim, terminando o que eu tinha começado de falar, eu tinha medo que eles começassem a fazer muita temporada, e isso ficasse chato. Por quê? Qual que é a lógica do acampamento jurássico? É um grupo de crianças que acabou ficando na ilha. Eles não conseguiram ser resgatados quando todo mundo saiu da ilha. Então, todo mundo saiu da ilha e eles ficaram. Então, assim, qual que era o meu medo? Se esse desenho fazer sucesso, essas crianças vai virar um Lost, né? Uhum, Nunca mais vão sair dali, né? Vai ficar chato o exato. negócio. Vão virar tudo Tarzan ali naquela ilha, né? Só que não, né? A trama anda, a trama acontece e aí assim encerra na quinta temporada. Então tem um final na quinta Sim. temporada. Não vou falar aqui porque a Raquel não assistiu, então eu não vou falar Aham. qual foi o final, mas ela tem um final. Ela termina a trama na quinta temporada. Ela é bem redondinha. Isso que é legal. São 5 temporadas, mas a série começa, termina, ela tem um enredo, ela tem uma história e ela termina. Que Então é legal bom, de você assistir. Você pode que assistir bom. inteiro sem medo, porque ela vai terminar e vai ter um final que não fica vago, vai terminar, é tudo Aham. certinho, você resolve o Fechadinho. problema. Que Bem bom. fechadinho. É muito boa, Legal. viu? Quem não assistiu ainda, Uhum. Acampamento Jurássico é top Na Netflix, na animação. Netflix. Uhum. Isso Bora lá aí. então. Deixamos no Homem-Aranha bom, do... então? Deixei no bom. Uhum. Isso. Então tá bom. Vamos lá. Ai, ai, Spider-Man do ai. Tobey Maguire. Vamos lá. Trilogia do Homem-Aranha, do Sam Raimi. Ai, gente, que filme bom. O primeiro, o segundo. Então vamos lá. Primeiro filme, incrível, uma ótima. O Peter Emo lá é Ah, massa no terceiro. já vamos falar sobre ele. Cabelinho. Ótimo filme de introdução do Como é que é? personagem. Ótimo, 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 ótimo. Essas dancinhas aí. Deu cabelinho, daí o lápis no olho, né? Pra ficar bem pretinho, assim. É isso. Primeiro filme, excelente. 9, ou chega perto de 9 pra mim. Muito bom. Vilão bom. Tudo bom. Desenvolvimento bom. Segundo filme. Pra mim, o segundo melhor filme de super-herói da história. Só perde pro Batman, o Cavaleiro das Trevas. 10 de 10. Eu tenho uma treta com o primeiro filme do Homem-Aranha. Tenho nem o que falar de segundo. Eu tenho uma treta que não é com o filme, era com os fãs. Por Que tem quê? uma cena que ele vem correndo no beco e daí ele abre a camisa assim. Aham. Aí um Do dia Superman. não, e foi, né? O Sam Raimi Aham. falou, né, numa entrevista e tal, que Sim, eles fizeram uma homenagem pro Superman, porque isso é uma sim, cena clássica do Superman, né? sim. E aí um dia eu tava nas internet da vida, acho que era no Orkut, na época ainda, e o pessoal fizeram um tópico lá numa comunidade do Orkut, revoltados porque o filme do Superman de 2006, acho que foi, aquele com o Brandon Routh, Aham. porque ele copiava o filme do Ah, mas Homem-Aranha. é brincadeira, tá de Juro pra você. brincadeira. Não, Eu é assim, mas olha mentira. só que coisa, fizeram um filme copiando o Homem-Aranha, ele vem correndo e abre a camisa assim, e aparece o Ah, uniforme meu embaixo. Eu Deus. falei, não. É mentira. É muita farta de cultura. Gente, não É foi muito ele, sem foi o vergonha. Homem-Aranha que copiou ele, não foi ele que copiou o Homem-Aranha. Meu Deus, que sem noção, né? Aí eu fiquei bravo com o filme daí. Tu não desconte no filme que ele é um ótimo filme. Ele não tem culpa desses imbecis. Vamos lá. Segundo, 10 de 10. Tá ali pau a pau, mas ainda perde pro Batman Cavaleiro das Trevas. Mas, meu Deus, não tem o que falar, né? Doutor Não, ele é muito Octopus bom. é excelente. Vilão excelente, desenvolvimento, tudo. Agora, o terceiro A roupinha do vilão é meio estranha, né? Vamos combinar. Lá do é, primeiro lá. Aquele é um pouquinho capacete do estranho. Duende Verde lá é meio esquisitinho, né? É estranho. Dá um negócio meio, É, né? é que o Mais ou Duende menos. Verde nos quadrinhos, ele parece que a máscara dele ela tende a ser mais realista, né? Pois Lá no é, eu filme ele é acho um ela capacete estranha. mesmo, né? Um Eu negócio acho meio ela esquisito. estranha. É. Sim. E aí, o terceiro, Alisson, ele não sei se ele chega a ser um filme bom. E assim, não é polêmico, porque realmente a maior crítica da trilogia é o terceiro filme. Porque o primeiro filme é muito bom, o segundo é excelente, excepcional, e o terceiro, e assim, não é a mesma questão que o Batman. Ai, porque a gente fica comparando com o segundo. É porque realmente erraram no tom desse filme. Então, assim, eles muito perdido, eles não sabiam olha o que tem nesse filme. Tem o Ed Brock, né? Tem o Homem-Areia
e tem o Harry Osborn. Você tem que desenvolver tudo isso em um filme só. Aí tem a questão do simbionte. Meu Deus, Alisson, é muita coisa para se desenvolver em um Nossa, filme aquele só. Venom e a própria Meu Deus! caracterização do Venom é muito ruim, né? Nossa! E aí o filme se perde, porque é muita coisa para se desenvolver em um filme só. Então, assim, e isso é o principal ponto para esse filme, às vezes, não chegar em ser bom. É a principal crítica que todo mundo tem, é a quantidade de personagem e coisas para serem resolvidas nesse último filme. E aí a gente ainda vê o Peter ficar maluco, né, dançando, e aquelas cenas constrangedoras, assim, de você olhar e falar, meu Deus, por que enfiaram isso no filme? Sabe? E é isso, é um Eles tentaram, filme ó, falta de decisão do que vou trabalhar. aumentar a treta. Eles tentaram copiar a trilogia do Superman lá do Christopher Reeve. Hum, Porque no terceiro filme do Superman, lá da trilogia, uhum, foram 4 filmes, na verdade, né? Não é uma trilogia. sim. Mas no terceiro filme é o filme onde ele fica, né? Ele fica doidão lá. Uhum. É muito ruim, cara. É ruim demais, cara. É ruim Exclui, demais. exclui, finge que não existe. Nossa, eles tentaram fazer uma versão bizarro, mas é uma coisa dele, que daí ele chega no bar, tem até uns memes hoje que o pessoal compartilha, né, que ele chega no bar e bebe umas cachaça, e daí E ele é um vai lá filme na Torre de Pisa, longo, ele vai lá né? na Torre de Pisa, né, que ela é torta, e daí ele endireita ela e sai voando. E é um filme longo, meu Deus. É ruim demais. O 4 que é menos pior tem nem 1h30 e esse É. 3 Não, o 4 misericórdia. dá para assistir, ele não é bom, mas dá para assistir. Agora eu É confesso que quando assistível. eu assisti a primeira vez que eu assisti Superman 3, eu senti vergonha alheia. O Alisson Eu nunca tava mais vai assistir. assistindo. Eu tava assistindo o filme e daí eu olhei pro lado ver se eu tava sozinho. Falei assim, meu Deus, se tiver mais alguém aqui vendo eu assistindo isso, tenho vergonha. Parece cena de The Muito ruim. Office, né? Muito ruim. Pura Nossa, vergonha ali. muito Meu ruim. Deus. E o Homem-Aranha 3 é na mesma vibe, né? Porque eles tentam fazer ele sair da... Ah, ele tá, né? Ele tá sendo induzido pelo simbionte, né? Uhum. Pela simbiose, ele tá sendo induzido. Exato, tipo. E aí, só que assim, nossa, Mas a forma como acontece é ruim, né, Alisson? ele mudar a personalidade dele por influência ali do componente alienígena é legal. A ideia é Uhum. boa, mas fizeram ele ficar bobo. Não, e daí fazer tipo. Ele podia ficar mal, ele podia ficar rebelde, ele podia, mas não daquele jeito, né? Não, daí pra fazer ciúme na Mary Jane, ele tem que dançar com outras, aí enfia a mulher no meio, aí ele sai dançando, umas coisas assim, muito vergonha alheia, sabe? Muito Esse ruim. filme, ele se perde na tomada de decisão, ele é um filme que ele não se decide o que ele quer fazer. E aí ele Só não é enfia pior tudo que isso. Mutantes da Exato. Record. Eu já falei pro Alisson. Ontem eu tava chorando a risada, olhando as cenas. A gente vai ter que fazer um episódio aqui só de reação e análise dos episódios e das cenas de Mutantes. Meu Deus, incrível. E, tipo assim, é um filme que ele se perde na decisão. Ele enfia 3, 4 problemas para serem resolvidos e você não tem tempo para resolver todos esses problemas de uma forma bem feita. E aí fica tudo mal feito, né? E isso daí enfia o Homem-Aranha de novo. Meu Deus do céu. É uma loucura. E E aí simbionte tem o pra lance lá. E também, Ed né? Brock. Aquele Ed lance que Brock nós é muito falávamos. ruim. Nossa. O lance de justificar os vilões, né? Exato. O Homem-Areia tem a filha, Ele. Exato. Daí tem a sabe, questão de que matou o tio dele. Daí muda totalmente lá, né? Do primeiro e do segundo filme. Que tem lá da responsabilidade. Aí toda aquela cena que apareceu no primeiro, do tio dele morrer, daí já não tem a mesma. Já não tem a mesma emoção, o mesmo sentimento, porque aqui no terceiro eles já descaracterizou, né? mudaram. Descaracterizou. Aquilo, Mudaram a situação. Exato. descaracterizou o que eles mesmos tinham construído, né? Exato. Tipo, é só decisão errada. Não é Era melhor ver o filme do Pelé, mas é um filme bem medíocre, assim, sabe? Não, não. Mas mesmo assim, Alisson, eu colocaria no muito bom. Porque o primeiro é muito bom e o segundo é incrível. E eu deixaria na frente do Jurassic Park. Porque ele tem, se a gente vê a trilogia como um todo, os 2 primeiros são incríveis e é o terceiro que se perde, né? Se perde um pouco, né? É isso. Beleza. Beleza, tô gostando. The Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia. Ai, meu Deus do céu, que trilogia maravilhosa. Que Eu já trilogia vou pôr lá pra maravilhosa. cima, eu vou deixar. Eu nem vou comentar essa aqui. O que tem pra falar, Alisson? Eu tenho, Essa aí.
Pessoal, só para vocês entenderem, aqui tinha um Superman aqui em cima que nós tinha colocado Esse e aí ele vai ser ficou na ali. próxima. Fique Ele ficou tranquilo. lá em cima, tá? Por isso que tá aparecendo de vez em quando aqui o Superman, mas é Aham. porque é uma abinha que tá errado aqui, tá? Exato. Gente, o que falar de Guardiões da Galáxia, Alisson? Alisson, tira ele dali, pelo amor de Cadê Deus. onde é que eu ponhei? Onde é que ele tá? Ah, tá aqui. É lá Tira em ele cima. dali. Gente, Guardiões da Galáxia é um filme mais perfeito do que o outro. James Gunn, eu te amo, é só isso que eu sei dizer. Porque, gente, eles pegaram um grupo de heróis praticamente desconhecidos, né, Alisson? Vamos falar bem a verdade. Praticamente desconhecidos. E ele fez esse grupo, a gente pegar afeição por esse grupo, a gente amar esse grupo, cada integrante desse grupo, sabe? É uma coisa assim que é muito difícil de ser feito. É difícil a gente se apegar normalmente com os personagens principais, com os principais heróis, né, Alisson? A gente sabe que os filmes, né, de grupo aí, sei lá, um Guerra Civil, um Vingadores, é difícil a gente se afeiçoar a todos, é difícil o filme ser bom, realmente bom, excelente. Porque você tem tanta coisa para desenvolver, você tem que desenvolver cada personagem, você tem que desenvolver a relação entre eles, e são muitos personagens, né? E a história, então é muita coisa ao mesmo tempo. E assim, desde a primeira vez que eu vi o primeiro Guardiões da Galáxia, eu já fiquei apaixonada. E a gente sabe que hoje é difícil você fazer filme, principalmente de herói, que seja realmente bom a parte cômica, né? Sempre fica. Pode começar bem, mas depois fica. Ai, que chato, né? Que repetitivo. Ai, não tem nada a ver com a trama. E aqui é simplesmente incrível. E é interessante que Incrível. dentro do mesmo estúdio ali, né? Você falou agora Exato. da questão do humor. Se a gente até falou nos últimos programas aí dos filmes do Thor, né? Uhum. O Thor, ele tem um humor que às vezes fica fora de hora. É forçado. Ele tem um Muito humor que às forçado. vezes ele fica fora de contexto, fica fora e deixa ruim. Guardiões da Galáxia não. Uma coisa legal que Nossa. você falou é que assim, talvez seja esse o motivo do Guardiões da Galáxia a gente conseguir se conectar com cada personagem individualmente. É Uhum. engraçado porque é uma equipe que cada um é diferente. Isso é difícil. Exato. Não Exato. tem heróis que são similares, né? Você pega lá uma Liga da Justiça, tem vários, mas assim, Uhum. eles são, até por serem todos heróis, todos super-heróis e tal, você tem uma certa. Tem alguma característica que diferencia um do outro? Tem. Mas, em Uhum. geral, eles são meio parecidos, né? Pega lá o Lanterna Verde e o Superman. Eles são. Cada um tem uma personalidade, mas eles são mais ou menos parecidos. Né? Mesmo o Batman, ele tem a particularidade dele? Tem, mas ele tem muito em comum com os outros heróis. Era isso que eu estava tentando falar. Exato. Todos eles têm as suas particularidades, mas todos eles têm muito em comum. Muito. Guardiões da Galáxia, nenhum tem nada em comum com o outro. Nada. Eles É isso são que é legal. totalmente diferentes. Eles são muito individuais, né? E aí, o legal é, cara, como é que você pega ali tantos personagens diferentes, completamente diferentes, e faz eles formar um grupo e trabalhar junto, cara, é Não, muito e o doido. primeiro filme ele traz muito isso, né? E aí a gente começa a observar cada um e a gente pensa, meu Deus, é muito improvável isso aqui dar certo, sabe? De reunir e eles brigam, eles se odeiam e eles são totalmente diferentes. E Principalmente no primeiro filme, a gente pensa como é que isso vai dar certo eles juntos, isso é sabe? muito legal, porque eu até estava falando da Liga da Justiça aqui. Se você pegar ali Liga da Justiça, às vezes dá umas treta com o Batman, né? Os Uhum, outros o Batman é aquele que tá ali às vezes para causar treta com os outros. Mas sim, entre eles, normalmente parece uma grande família feliz, que ninguém nunca se discorda do outro, tá tudo exatamente. junto, Tudo é tá. perfeito. E o Guardiões da Galáxia não, cara. O Guardiões da Galáxia é um que as brigas, o Rocket com o Peter Quill lá, eles estão sempre brigando, é muito legal. Uhum. É muito E legal. assim, eles são muito cativantes. E meu Deus, o que a direção, todo o roteiro fez de melhor para os filmes serem tão bons é desenvolver cada personagem. Cada um tem o seu momento, né? Então nenhum fica para trás. Por mais que pareça ali que o Peter Quill ele é o principal, os outros a gente vê o desenvolvimento da mesma forma que ele. Então, assim, claro que no último filme a gente teve um desenvolvimento muito maior, a gente conheceu mais a história do Rocket, mas não deixou de desenvolver os outros personagens, sabe? Principalmente em questões emocionais. Então, assim, gente, é uma trilogia incrível. Eu vou morrer de saudade dessa trilogia, sabe? Eu sei que Muito acho que bom. até no final do filme diz Peter Quill voltará, alguma coisa assim, né?
Mas eu acho muito difícil ter outro filme do Guardiões da Galáxia. Eles podem aparecer nos filmes dos Vingadores que vai vir aí, em outros filmes, mas realmente eu acho que é uma trilogia fechadinha e eu tenho medo de ter um quarto filme e estragar. Por quê? Porque o diretor não vai ser o mesmo. Né, a gente sabe, James Gunn não está mais na Marvel, James Gunn está na DC. E eu não quero que Guardiões da Galáxia caia na mão de Taika Waititi, que, por exemplo, é o mesmo diretor do Thor, que ele tem um lado cômico, mas é o que a gente acabou de falar. É muito forçado, não é algo natural, entende? Então, para mim... Eu fiquei sabendo que o próximo filme do Guardiões da Galáxia vai ser dirigido pelo Joss Whedon. Será? Aham. Superman do Henry Cavill vai participar. De bigode. De bigode. Não, mas assim, realmente é uma trilogia fechadinha, não tem por que ter outro, por mais que a gente vai ficar com muita saudade, mas é perfeito. E assim, o último também, eu fui assistir no cinema, o último, né, e meu Deus, esse filme é muito emocional, né? Ele trabalha o drama e ele não deixa de ter o lado cômico, isso é incrível. Ele não abandona... Eles conseguiram evoluir, né? Eles tem um conseguiram equilíbrio, evoluir, né? dentro da trilogia. Exato. Às vezes tem filmes que a gente acompanha e os personagens não mudam em nada, né? Até a questão do humor ser tão focado no humor, né? Embora seja um humor muito bem feito, assim, precisa ter uma história, precisa ter uma trama, né? Então, o primeiro filme teve uma trama, o segundo filme teve a trama, e, claro, eram tramas diferentes, mas eram, né? E aí a gente fica pensando, mais um desafio para eles enfrentar como equipe no terceiro vai ficar repetitivo. E eles conseguiram adicionar, Sim, apesar do humor, né? Adicionar um enredo mais dramático. exato. E assim, é bem incrível, na verdade, o que eles fizeram no terceiro filme, porque assim, a lógica de Guardiões da Galáxia é humor. E aí você conciliar o drama da história do Rocket com o humor sem estragar essa relação de humor com drama, não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil para o roteiro, para a interpretação, porque o ator ele tem que interpretar o drama ao mesmo tempo em que está fazendo humor. É bem uma coisa, é bem difícil, né? E assim, o filme consegue entregar um excelente resultado, apesar dessa dificuldade. Então é bem louvável, né? Nossa, para mim é cinema puro. Por que o Jurassic Park tá no cinema? Foi lá para cima? Foi lá pra cima. Ele mudou. Eu acho que quando eu fui pôr Pra aqui, ele trás do mudou. Homem-Aranha, o Jurassic Park. Verdade. E agora, Alisson, Guardiões da Galáxia na frente do Batman. Eu acho que em conjunto de obras, sim. Eu também acho. Porque a gente tá aqui avaliando trilogia, né? Exato. Questão dos 3 filmes. Se a gente fosse falar de Dark Knight, não. The Dark Knight é à frente de qualquer um. Mas avaliando a trilogia, eu acho que sim. Os 3 são pra cima de 9 pra mim. É incrível. Bom. É incrível. Então segue na frente. Capitão América. Eu não tinha terminado ainda de falar. Não, acho que eu terminei. É isso, é incrível. Não tenho o que falar. Pulei pro Capitão. Capitão América. O 1, pra mim é um 7. Gosto, mas mais ou menos. Tem a sua importância. Não é só pela questão do ritmo, por ser um filme de introdução, mas eu acho que ele é realmente um filme lento, sabe? Que poderia ter 20 minutos a menos tranquilamente. E muitas vezes ele é chato. E aí eu achava assim, nossa, será que só eu tenho essa opinião? E eu fui assistir outros vídeos, né, de críticas a esse filme e não era só eu. Então, tipo, os mesmos pensamentos, assim, que eu tenho em relação a ele, eu me identifiquei com outras pessoas que também tinham. O segundo é incrível. O segundo é 9, 9,5. O segundo é maravilhoso. Em questão de ação, em questão de roteiro, em questão de diálogo, personagens. Nossa, é uma evolução, assim, do primeiro para o segundo, incrível. E Guerra Civil, eu acho ele menos bom que o segundo, mas ainda assim é um filme que eu gosto muito. Comecei a assistir ele semana passada, acho que eu parei num terço ali do filme, eu vou continuar depois. Mas é um filme que eu gosto muito, assim, tem seus erros, tem seus problemas, mas também tem introdução muito importante de personagens, como, por exemplo, o Homem-Aranha, né? Então, eu deixaria o primeiro num 7, o segundo um 9 e o terceiro um 8. Aí, Alice, é você que decide onde a gente poderia colocar ele. Sabe porque eu sei que você gosta muito do primeiro também, né?
Sabe que eu lembrei agora, nós não colocamos aqui, para avaliar Hum, hoje, a hum, trilogia dos Vingadores, né? é verdade. Esquecemos. Não, mas é que Vingadores tem 4, né? Ah, é, que tem o Ultimato. Tem o Ah, Ultimato, tem a Era de Ultron, tem o tem o Ultimato e tem Vingadores, Era de o Guerra Ultron, Infinita, é Guerra verdade, são Infinita e 4. Ultimato. Tem 4. São 4, é Tá verdade. certo. É tanto que o Superman também, né, nós tínhamos colocado ali, Exato. eu lembro, não, o Superman é 4 É, eu também, acho não que é o 3. 3 eu tinha tirado da minha mente mesmo. É. Não, mas tudo bem, é verdade, são 4. Alice, eu vou deixar Eu que tô contigo viajando. que eu tô bem. Bah. Olha, eu gosto dos 3. Uhum. Concordo que o primeiro ele é mais lento, Ele é mas eu cansativo. acho que ele precisou ser lento porque assim ele tinha muita história para contar em um filme Uhum. só. Por Sim, quê? realmente. Lembrando E que uma história mais pesada, né? lembrando Envolve que muito política. e lembrando que o primeiro Vingador ele foi lançado assim como uma premissa dos Vingadores, Uhum. em um universo onde os outros personagens já tinham filmes individuais, já estavam sendo trabalhados, e o filme dos Vingadores já estava chegando. Então, assim, Uhum. eles precisavam fazer o Capitão América, que é o líder dos Vingadores, mas assim, nós já tínhamos o Homem de Ferro construído, já estava top lá, o personagem, o Thor, os outros personagens já estavam construídos, né? E o o Capitão América não tinha aparecido ainda nessa brincadeira aí. Uhum. Então, ó, vai ter o filme dos Vingadores. Nós precisamos fazer um filme solo do Capitão América antes, né? Não dá para colocar o líder dos Vingadores já de cara no filme, como foi feito, por exemplo, com o Gavião Arqueiro, que é um personagem mais secundário, Isso. né? O próprio Hulk, né? E o Gavião Arqueiro, apesar do Hulk ter ali os outros filmes, mas assim, oficialmente mesmo, né? Tem um filme do Hulk, né? Que faz parte do MCU e o Gavião Arqueiro, principalmente, né? Na Uhum. verdade, o Hulk, porque é outro ator, né? Então ele meio que foi introduzido em Vingadores por ser outro ator, mas o personagem já estava ali existindo naquele universo. O Gavião Arqueiro, sim, Gavião Arqueiro ele entra direto no filme dos Vingadores. Sim. Só que vamos combinar que o Gavião Arqueiro ele é um personagem mais secundário, então ele não É. tem aquela importância assim, então dá para colocar ele ali né, de paraquedas. O Capitão América seria muito estranho colocar ele de paraquedas no filme dos Muito Vingadores, estranho, porque realmente. ele, né, porque ele é um Sem saber a personagem, história de vida dele, né? ele é um dos mais. Então, assim, o filme do Capitão América ele foi lançado, se eu não me engano, o Vingadores já estava ali, né? Já estava ali Uhum. né, para ser gravado, para ser feito. É, acho Então, que o assim, primeiro é 2011, né? Do para Capitão contar América. toda a história do Capitão América introdutória, para jogar ele no filme dos Vingadores, precisaria pelo menos uns 2 filmes. Precisaria. E eles acabaram fazendo tudo isso em um filme só. Então, assim, eles precisavam contar a história do Rogers antes de ser o Capitão América. Eles precisavam contar a história do Rogers quando ele virou Capitão América, né? Por que ele ficou famoso? Por que ele virou capitão? Eles precisavam mostrar ele, porque assim, como é que eu vou construir o líder dos Vingadores sem ele liderar coisa nenhuma? A Ah, relação com o Buck, né? tomou o soro do super soldado, já virou líder. Uhum. Liderança é diferente de poder, Exato. né? Você pode ter muito poder e não saber nada de liderança. Então eles tiveram que construir o líder Steve Rogers. Como é que eu vou construir um capitão, um líder? Ele tem que liderar alguém em batalha. Uhum. Então, assim, aquela parte toda do filme que mostra ele vencendo e eles lá naquele mapinha, né? Ah, venceu a batalha aqui, venceu ali, resgatou soldado lá, resgatou não sei o que aqui. É chato. Mas tem total Faz todo sentido, sentido. faz todo Uhum. sentido na construção do personagem. É Se ele denso, nunca mas tivesse, precisava. se ele nunca tivesse liderado nenhuma batalha, como é que ele ia liderar os Vingadores? Ele Exato. tem que ter alguma experiência. Ninguém, né? A experiência não cai do céu, Vai né? chegar e sentar na janela já? Então, assim, o filme precisava mostrar a construção do líder militar, Steve Rogers. Então, assim, eu concordo que ele é chatinho, essa parte Eu só achei ele principalmente, denso, sabe? Porque essa ele tem parte muitas principalmente do coisas, filme, ela né? é cansativa, né? Essa parte onde ele Sociais, tá, políticas. essa parte onde ele tá ali, vence batalha aqui, vence ali, ela é meio Uhum. cansativa. Mas na minha opinião, ela era necessária. Eu sou muito Uhum. fã do primeiro filme, eu acho ele muito Uhum. bom. Claro que o segundo é sensacional,
Uhum. O Sensacional. Capitão América 2 está entre os meus principais filmes, assim. Um dia desses vamos fazer aqui o top 5 dos Vamos. nossos principais filmes de super-heróis, né? Vamos. O meu primeiro, você já sabe, é o mesmo da Raquel, que é o The Dark Knight, é o primeiro. Mas Não o tem. Capitão América está ali, viu? É Tá muito ali bom, né? entre os Nossa, que primeiros. evolução no primeiro filme. Capitão América 2 é muito bom. E o terceiro filme também é bom. Eu gosto É do muito Guerra bom. Civil, embora Eu até também falei outro gosto. dia, me parece que Guerra Civil é mais um filme dos Vingadores do que do Capitão América, né? Exato, exatamente. Mas é Mas é muito um bom, eu filme, gosto. mas o terceiro é um filme que ele vai muito bem na política, né? Igual a gente falou, né? Não sei se foi no último episódio, mas ele vai influenciando o telespectador, né? A gente começa do lado de alguém e daí a gente vai, ué, mas não é que isso aí é certo mesmo, né? Mas não é que ele tá certo. E a gente vai mudando, né? A gente vai percebendo que um tá certo em uma coisa, em uma relação, o outro também, e ele Não, vai ele fazendo você sentir isso. É um filme é muito muito bom. bom. É um filme Eu muito bom. deixaria em muito bom. Bah, na frente do Eu Homem-Aranha? deixaria no cinema, atrás do Dark Knight, mas deixaria. Tu deixaria no cinema? Eu acho bom os três, cara. Eu acho os três muito bons. Difícil. O 2 pra mim é excelente, o terceiro é muito bom e o primeiro é bom. E agora, muito bom o cinema? Vou deixar contigo, Alisson. Eu acho que cinema, viu? Então vamos deixar ele no cinema atrás do Batman. É, atrás do Batman. Não é injusto porque o Homem-Aranha, o terceiro, realmente é ruim, né? Então, se a gente for comparar, o terceiro decai demais e Capitão América É. não tem um que decai Não, demais, né? eu acho que o Capitão América não decai, assim, ele tem ritmos Uhum. diferentes, Tem mas ritmos diferentes. o primeiro é muito bom, o ritmo dele talvez é um É. pouco mais, né? Já que Uhum. o Homem-Aranha 3 é ruim demais. Exato, por isso que tá aí muito bom. Dói o E coração, olha mas só, faz quem sentido. tá segurando o Batman aí na frente, na minha opinião, ainda é o The Dark Knight, porque se for comparar os do Capitão América com o Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, não sei não, viu? Ainda É, prefiro o o do Capitão 2. América. O 2 é melhor que o 1 e o 2 é melhor que o 3. É, Mas não dá pra passar na frente, a gente sabe. não, não. A gente sabe. Tem questão de direção, é muito bom. Ai, meu Deus, Bora lá lá. vem. Por que eu coloquei essa desgrama aí? O Ai, Homem olha, Anta. só pra me. Muito bom. Faz mais sentido, viu? Tá, Né? vou falar O rapidamente pra não passar raiva. Ant-Man. Eu mandei e eu falei, me arrependi. Falei, não, mas vamos falar. Faz parte, né? Se a gente colocou as outras trilogias de heróis, vamos colocar ele também. Homem-Formiga. Primeiro filme. Bom. Vou ficar aqui, ó. Legal. Esse que eu vou deixar a Raquel avaliar, eu só vou ficar aqui, Bom. ó. Medíocre Bom, Pelé, legal. medíocre Pelé, medíocre Pelé, O medíocre Pelé. primeiro, Alisson, o primeiro é divertido. Mostra os poderes dele. Show, assim, entendeu? É divertido, a relação com os amigos, com a família. É um filme bom. O segundo já é medíocre. Por quê? Porque ele é muito repetitivo. Aí tem o vilão, jaqueta amarela, ou coisa chata, daí vem a Vespa, daí já meio que do nada já é protagonista junto com o Homem-Formiga. Acontece tudo muito rápido, sabe? Vira vida de Tudo inseto o negócio ali. vida de vira de inseto, vira Pixar ali, entendeu? E aí já tem o protagonismo dos dois muito rápido, muito acelerado, já é menos bom do que o primeiro. Já é meio medíocre, assim, tá entre bom e medíocre. Aí o terceiro, ele é muito medíocre. Nossa, que ódio que eu tenho desse filme. Alisson do céu. Porque, assim, para um início de fase da Marvel, ele iniciou a fase 5 da Marvel, Alisson. Ele vem como o principal vilão de toda essa fase, que é o Kang, que foi introduzido lá no Loki. Inclusive, começou a segunda temporada de Loki, eu tô atrasadíssima, tá no 4º episódio já. E ele vem com uma promessa, porque assim, é o filme, sempre vai ser o filme que introduziu o vilão da fase. Então deveria ser um filme importantíssimo. Não precisava ser um filme perfeito, que é difícil o Homem-Formiga, né, dar um filme perfeito. Mas precisava ser um filme bom, interessante, que introduzisse bem a fase. E não foi isso que fez. É muito medíocre. Então, assim, só de ódio desse terceiro filme, eu vou deixar a trilogia no medíocre. E é isso. E já tá ali. E já tá no medíocre e bola pra frente, que eu tô com raiva de lembrar de Homem-Formiga. Por Vamos mais que eu jogar esses goste homens do lá pra cima protagonista. já? O protagonista da Homem-Formiga é muito bom, mas o resto... Né. Eu já vou colocar aqui, eu já vou colocar aqui, já vou colocar aqui. Vamos lá, vou falar pra vocês. Agora, ó, essa trilogia aqui a gente só vai definir se fica na frente ou se fica atrás. Vou falar pra vocês, De Volta para o Futuro. Eu falei pro Alisson, né? Eu vou reassistir a trilogia pra gente poder, quando for falar de
De Volta pro Futuro, eu falar bem. Cara, assisti faz o quê? Umas 2 semanas, acho, né, Alice, que eu falei pra ti. Assisti o 1, perfeito, 10 de 10. O filme bom. Se a gente leva em questão a época ainda, só melhora. Né, Alice? Questão de tecnologia, roteiro, tudo, perfeito. O segundo, muito bom. Excelente. Excelente. Pra mim é um 9. Eu sei que pro Alisson acho que é um 10 também. Sim. Mas é excelente. É que se eu comparo com o primeiro, tem muito mais coisas que me chateiam no segundo, em questão de ser muito genérico. Eu falei pro Alisson que eu sei que são coisas da época, mas sabe, sei lá, do mesmo personagem fazer ele velho, que eu sei que é importante pra franquia, tem que ser assim, mas de coisas muito genéricas que acontecem, sabe? Muito batidas, que tiram um pouco o foco do filme pra mim. Mas é um excelente filme. O terceiro eu não consegui terminar de reassistir. Mas ainda assim, é um ótimo filme. Se a gente compara com o primeiro e com o segundo, dá uma decaidinha, né, Alisson? Tu sabe. Mas ainda pra mim é um 7,5, é um 8. Então, assim, pra mim é 10, 9, 10, 9 e 7,5, 8. Ai, que dor. Eu acho assim É, um que De 7,5. Volta para o Futuro é. De É Volta para o incrível. Futuro nossa, é sensacional, assim, é uma trilogia É clássica, muito bom, né? é muito bom, o roteiro é bom, as É bom, interpretações são né? boas. Os Eu atores acho, são bons, cara, né? é sensacional. Esses dias eu tava vendo, até ia brincar contigo, que a Raquel comentou, né, que achava meio estranho, né, a questão de usar o mesmo ator, novo Mas e velho e tal. é importante pro Mas sabe, filme. eu vi Só uma é foto estranho. esses dias, eu ia te mandar, eu lembrei disso e ia te mandar, não sei se eu não mandei, acho que eu esqueci de mandar, de um ator da Globo, não lembro quem é agora. Eu sei que era um ator que tinha uma foto do pai dele Uhum. segurando ele de um lado, e aí do outro lado ele, né, adulto. E, gente, é a Eu sei mesma quem pessoa. é. É o que fez o Félix. É o Ma- a Matheus me- Solano. É, é a Matheus mesma Solano. pessoa. É a É a mesma, é mesma idêntico, pessoa. né? É Muito incrível igual. como ele é o pai dele. É incrível, cara. É, É a mesma pessoa, cara. é É um igual, clone. tipo, você olha a Sandy e a mãe da Sandy. É Muito idêntica. parecido. Né? Mas ele ali nesse caso, nossa, você olha, você dá a impressão é a mesma pessoa. Eu até brinquei, falei, vou mandar para Raquel para ela ver, ó, viu? Não é tão estranho assim usar o mesmo ator para fazer o pai e o Não, filho, porque eles são É que iguais. assim, sabe o que mais O que eu menos gosto da trilogia? O Bife. O Bife, pra mim, é insuportável. Sabe? Eu não sei se é o ator, eu não sei. Viu? Mas Mas eu acho que tudo tem a parece ver, eu muito acho que tem a caricato. ver um pouco com a época, aquilo que a gente falou. Aquele Aham. estereótipo, sabe, do valentão e tal, ele Uhum. tem muito a ver com o período histórico ali que o Claro que filme foi tem, feito, mas sabe? ele me passa uma vibe estranha, assim, sabe? De Uhum. chatice, de mesmice. Não Mas sei. viu, mas assim, Não, você eu sabe, entendo, e eu assim, a gente entendo. fala de época, mas assim, eu não sei como é que é nos Estados Unidos a cultura escolar deles lá, principalmente, Uhum, mas assim, você sabe que tem muitos e muitos e muitos filmes americanos que mostram exatamente essa questão, né? O nerd, o valentão, me parece que uhum, esses estereótipos, eles são muito fortes na cultura norte-americana, né? sim. E aí, isso foi retratado ali, assim como, né, tem muitos filmes que retratam, né, esses estereótipos. Olha só, cara, Gente, é o é Matheus igual, cara. Solano, É né? Como ele, é que cara. O pai pode? dele é idêntico, é idêntico. Idêntico. Mas assim, o que eu acho muito legal, De Volta para o Futuro, eu já assisti vários filmes com viagem no tempo, com Aham. temática de viagem no tempo. Todos eles têm um looping, todos eles têm um furo, todos Todos. eles têm. E esses furos, eles são entendidos ali, como. Ele sempre tem uma desculpinha no roteiro Sempre tem. para justificar esses furos. De Volta para o Futuro é um filme de viagem no tempo que não tem furo. Uh-uh. É Eu, pelo tudo menos, muito não bem achei. explicado, né? É Ele é tudo muito bem muito explicado. redondo, ele é muito bom. Como a Raquel falou, o terceiro filme, ele não é que ele não tem furo também. É que assim, como eles foram lá pro Velho Oeste, né? É. Aí a trama fica um pouquinho mais cansativa, aquele negócio mais de faroeste e tal, perdeu um pouco ali da. Porque a gente sai, o segundo filme tá no futuro, né? Então é uma Uhum. vibe mais. E daí no terceiro filme eles vão lá pro Velho Oeste, acaba. Mas assim, é muito boa É a muito bom. continuidade. Eu acho que assim, é um dos filmes que tem as melhores continuidades, principalmente se a gente for analisar a época em que ele foi feito. Por exemplo, no segundo filme, eles voltam para 1955, acho que É. é onde se passa a trama do primeiro filme. Aham. Então, toda a trama do primeiro filme está acontecendo
e o segundo filme está É muito acontecendo bom! em cima da trama do primeiro. Gente, isso é maravilhoso. É E assim, incrível! e é legal porque assim. Aí tem que cuidar para eles não se verem, né? E daí ele Não, tá mas vendo o que assim, tá olha como acontecendo. é É muito genial. bom. Eu assisti esse filme e falei, nossa, como é genial É isso. Eu adoro genial, essa cara. coisa de um filme dentro do outro, sabe? É Então, o incrível. segundo filme é um filme dentro do outro. É o segundo Exato. dentro do primeiro. Né? Porque daí Uhum. eles vão para o futuro, depois eles voltam lá para pegar de volta o almanaque de esportes, né? Uhum. Então eles estão Gente, lá, mas tem a essa cena que ele jogada tá do tocando Almanaque de guitarra, por exemplo, Esportes, né? Alisson, Oi? essa jogada do Almanaque é incrível, né? É muito boa. Pense, é uma coisa simples, mas eles fizeram tão bem feito. É incrível, meu E Deus. aí, assim, Tudo daí gira você em tem, por torno exemplo, dele. aquela cena do baile, né? No primeiro filme, ele tá lá tocando guitarra e tal, lá no baile. Uhum. Beleza. No segundo filme, eles têm que refazer a cena do baile. Ele está mais uma vez tocando guitarra, só que aí é a perspectiva do segundo filme, não do primeiro. Aí ele tá Exato. lá em cima, trepado em cima dos negócios lá, e o outro ele tá lá embaixo tocando guitarra. Exato. É muito bom, É cara. É muito muito. bom. Sem contar que tem Ai, aquelas coisas assim que, né, o pessoal fala assim, nossa, chega a arrepiar quando fala o nome do filme dentro do filme. é muito bom, né? A Ai, hora que o eu Dr. amo. Brown fala para ele assim, vamos mandá-lo de De volta para volta o para o futuro. futuro. É muito legal, cara. É muito bom, cara. Muito bom, é incrível, De nossa, Volta só para o melhor. Futuro está entre os meus filmes mais preferidos. Viu? E ele não parece, mas tu tem muitas surpresas dentro do filme, né? Por mais quantas vezes que eu assisto o segundo, o finalzinho lá da carta, é muito bom, meu Deus do céu, que liga com o terceiro. E assim, é um filme que te surpreende em várias coisas. E por mais que eu já tenha assistido várias vezes, eu fico angustiada com as coisas acontecendo, sabe? Eu Viu? sei que vai dar certo, eu sei que tudo vai dar certo, mas me deixa E angustiada, tipo, esse roer negócio as do nome unhas. do filme, ele acontece mais de uma vez, né? É Acontece. legal, é isso que é muito doido, eles conseguem, e assim, é um negócio que não é forçado, isso que é legal. É Por exemplo, simples. tem essa hora que ele fala, né, que o Dr. Brown fala, vamos mandá-lo de volta para o futuro, e daí no final do filme, a hora que o Marty vai para o futuro, aparece ele de novo. Uhum. Daí o Dr. Brown fala assim, mas eu acabei de mandar você para o futuro. De Ele fala, futuro. sim, mas eu estou de volta do futuro. É muito legal. É Muito bom. muito bom, né? Meu Deus, Quem tem nunca que terminar o assistiu De terceiro. Volta para o Futuro não É incrível, está gente. perdendo muita coisa na vida. E não, e eu falei pro Alisson, né, que no segundo ele tem o ano de 2013. É, né, 2013, 2015. E aí ele tem toda, tipo, a tecnologia, o aparato que a gente teria, né? E tem coisas que eles fizeram no filme que nem existe hoje, né? E eu fiquei, meu Deus, toda a tecnologia que a gente não tem um casaco que se adapta ao corpo, sabe? Eu fiquei muito, meu Deus, o filme faz Tem todo isso esse anacronismo aí pra gente fazer. Mas, ó, e eu acho que hoje legal, não falando tem. do filme, né? É legal, assim, o Dr. Brown é um gênio, né? Ele é Aí, incrível. de repente, ele se vê lá no passado. Olha, o terceiro filme ele é piorzinho, mas ele tem umas coisas legais. Ele se vê lá no passado, e daí lá no passado não tem a tecnologia que ele precisa, e no Uhum. final das contas ele inventa uma locomotiva, porque viaja no tempo. É muito bom, né? Se Muito doido. adapta ao E outra contexto. coisa que eu É acho incrível. muito legal do De Volta para o Futuro é que, assim, o negócio do Júlio Verne, né? Uhum. Quem não conhece, gente, é uma cultura. O pessoal precisa ler, né? Tem que levar para as nossas crianças Viagem aí. ao centro da Terra. Nossa, Júlio Verne é um grande autor, De antiguíssimo, aventura, né? né? Antiquíssimo. De aventura. De aventura, de ficção científica. E é legal que ali eles tentam trazer, né? Eles falam muito dele, né? No filme, do autor e tal, que o Dr. Brown fala que é o autor preferido dele e tal. É muito legal. De Volta para o Muito Futuro bom. é show de bola. Tá, Eu coloquei vamos ele lá. aqui. Aqui, Eu deixo atrás do Batman. atrás do Batman. Atrás do Batman. Porque o The Dark Knight é. Ah, é que assim, são filmes totalmente diferentes, né? A gente É, comparar também. ó, Mas eu eu vou dar acho minha assim, ó, opinião. eu acho que não dá, nesse caso aqui, sinceramente, eu colocaria o De Volta para o Futuro dentro do gênero dele, da lógica, em Uhum. primeiro. Sim, dentro Só do que é gênero. diferente. Então é melhor que Guardiões da Galáxia? Não é que é melhor, é diferente. É diferente. É outro estilo de filme, né? Sim. Então é complicado, né? É, mas tipo assim, se me falasse assim, ó, tu vai assistir os 3 filmes de Guardiões da Galáxia agora, os 3 filmes do Batman ou os 3 filmes de Volta para o Futuro, sabe? Eu escolheria o Batman e Guardiões da Galáxia pra assistir primeiro. É.
entende? Do que De Volta para o Futuro. Mesmo que eu ame, eu gosto muito, eles ainda me puxam, né? Porque tem toda a questão de direção, de roteiro. São Ó, filmes, por eu mais vou que ser, sejam mais longos. eu vou ser bem sincero contigo. Eu não consigo se escolher, não. Eu Tá bem assistiria, os não três. sei. Não é, porque realmente eu gosto dos Tá três. bem Então, empatado, né? Nossa. deixa eles ali. Vamos deixar aí. Tá Deixa perfeito. eles Por aí. mim, tá perfeitinho. Não, mas é muito bom. O De Volta para o Futuro é ótimo. Agora, o Último. último. Polêmico porque é a trilogia do Homem-Aranha do Tom Holland, a trilogia do Homem-Aranha do MCU. E Deixa ele por aqui. que tem muita polêmica, Alisson? É uma trilogia que eu gosto, sabe? O primeiro filme eu acho muito bom, como eu já falei, é uma boa introdução no MCU. Só que o que é a crítica maior que tem em cima dessa trilogia? A questão de principalmente o primeiro filme, mas ainda assim o segundo, muita participação do Homem de Ferro, né? Uhum. Que eu acho que eleva assim o filme. Eu gosto muito da participação dele, mas muitos criticam por tipo, é mais um filme do Homem de Ferro do que do Homem-Aranha, sabe? Como se o Homem-Aranha precisasse de mais do Homem de Ferro para ser o herói que ele é e tudo. Em partes eu concordo, mas em partes eu acho necessário, sabe? Essa relação entre eles. Eu gostei de como foi feita, mas eu não deixo de também tecer algumas críticas em relação à participação do Homem de Ferro. Acho que poderia ser menos. No segundo, tem toda a questão em volta do óculos do, do Homem de Ferro, né? Então, sempre tem alguns elementos que você volta à participação do Homem de Ferro, né? Então, assim, é bem constante. Parece muito um filme dos dois mesmo, sabe? Às vezes não dá para diferenciar muito. Mas o primeiro filme eu gosto bastante. O segundo eu vi no cinema e eu gostei bastante. Eu gostei do mistério, o Jake Gyllenhaal é um ótimo ator, então eu gostei dele. Por mais que esses dias atrás eu tenha percebido que a maioria das pessoas não gosta muito desse filme, e eu fiquei me criticando o porquê, porque eu gostei da questão do vilão, de como que foi feita, a gravação, tudo. Não é um filme perfeito, tem seus erros. Os vilões eu gostei, o CGI tá bom, mas eu não entendi, assim, o porquê tanta crítica em cima dele, né? E o terceiro, eu amo. Eu nunca vou esquecer o dia que eu fui assistir esse filme no cinema. Eu nunca vou esquecer da sensação que foi ver o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland juntos, sabe? Foi inesquecível. Claro que ele é um filme, tem seus defeitos, Alisson. Só que como ele é um filme muito baseado na memória, a gente vai no afetivo, né? Sim. Na emoção. Ele tem. Ele mexe com isso. E aí, na primeira vez, a gente não nota, assim, os problemas que esse filme tem. Porque ele tem alguns problemas, claro. Mas é tudo tão perfeito, ele mexe tanto com a gente, que, nossa, a primeira vez que eu assisti, meu Deus, obra-prima, entendeu? Inquestionável. Depois eu fui assistir novamente, claro, ele tem seus erros, depois que, né, a poeira baixou, você assiste com mais calma. Ele tem Sim. os seus erros, tem sim, mas para mim ainda é um ótimo filme. Então, Ele por tem isso. mais, ele tem mais uns erros assim de conveniência, né? Exato, Então, assim, exato. por que que o Mistério não apagou a memória do fulano e resolveu o problema? Por Exato. que que, né? Então, tipo assim, a forma como a trama é conduzida Uhum, muito deixa simples às furos. vezes, né? Ela deixa Uhum, furos, né? Ela é conveniente para que exato. aconteça aquilo. Não Uhum, comparando, é que nem a gente brincou aqui outro dia do Thor, Amor e Trovão, né? Onde ele divide os sim. poderes dele com as Ai, crianças. Pô, por se que ele que não podia fez isso fazer antes? isso, por que que ele não fez isso com os Vingadores lá lutando contra o Thanos, né? Pensou ia ter lá Pronto. um exército de Thor para lutar contra o Thanos, Nem né? precisava do ultimato. Então, assim, tem É inacreditável. umas coisas assim que ficam sem noção, né? É uns furos mesmo, né? É uns furos mesmo. Mas, enfim, eu concordo contigo. O terceiro filme, eu acho, apesar desses furos, tem todo esse lance nostálgico aí, né, que Uhum. é maravilhoso. É incrível. Mas nós temos a questão, os primeiros filmes, assim, não é que é ruim, eu não acho ruim. Tem essa coisa do Homem de Ferro participar demais. Uhum. O que eu talvez não gostei muito é porque eles realmente colocaram o Homem-Aranha ali como um adolescente mesmo, né? O Peter Exato. Parker, ele é um adolescente. Então, assim, justifica a presença do Tony Stark ali Justifica. como um tutor. Mas eu preferia um Homem-Aranha um pouco mais Maduro. maduro. Eu Como preferia um Peter é, Parker que já estivesse mais como é o Homem-Aranha que a gente é acostumado a ver, né? exato. O É que Peter ele tem Parker essa mais diferença.
como né, Alisson? cientista já, uma pessoa mais, né? Por mais que o Peter Parker nos quadrinhos ele é muito do humor, ele é muito da brincadeira e tal, ele faz isso de uma forma inteligente, isso que é Uhum, legal. O Peter Parker ele zoa dos vilões, ele zoa, né? Ele tem aquelas piadas, o Homem-Aranha dos quadrinhos, ele tem os momentos cômicos de piada uhum, dele, que foi muito que acabou sendo feito lá com o Andrew Garfield nos filmes dele. Eles isso. tentaram trazer, porque a primeira trilogia, embora seja muito boa, lá do Tobey Maguire, ela não traz esse lado do personagem que tem nos Uhum, quadrinhos. E aí eles tentaram fazer isso com o Andrew Garfield, né? Fazer um Homem-Aranha um pouco mais de tirar-sarro, de brincar e uhum, tal. Eu achei bem legal. Mas assim, ele já era uma pessoa mais madura mesmo. O Homem-Aranha do Tom Holland, ele ele é um adolescente, né? Então, isso eu não gostei muito, né? Mas não que os uhum. filmes sejam ruins, os filmes são bons, mas enfim. Eu deixaria no bom, mas na frente do Jurassic World, porque eu acho que o terceiro, Jurassic World tem mais erros do que o Homem-Aranha, sabe? E o terceiro do Homem-Aranha é muito, tipo, por mais que não seja um filme excelente, a Marvel chegar e fazer isso, Alisson, só pra você ter uma noção, ele foi lançado em dezembro de 2021, né? Eu fiquei 4 ou 5 meses acompanhando todo dia vídeos e fotos que saíam. E aí o Andrew Garfield dava. Mas é um imbecil, né? Ele dava reportagem, assim, de entrevista como ator. E ele falava, gente, eu não sei de onde que estão tirando isso. De que eu tô no set do Homem-Aranha. Já viu uma coisa dessa acontecer? Sabe? E sem rir, sério, sério. Todas as entrevistas que ele dava. Nossa, nunca, jamais isso vai acontecer. E chegou no dia, aconteceu, sabe? E aí saía imagens vazadas e diziam, não, é mentira, opa, sabe? Tudo, né, É montagem e montagem, tal. né? É montagem, é tudo montagem. E foi um ciclo de meses aí em cima disso. É montagem ou não é? Essas fotos são verdadeiras, não é? O roteiro que tá saindo é mentira ou não é? Então, assim, tudo que se tornou ao redor desse filme é tudo simplesmente incrível. E o filme foi muito bem em bilheteria também, né? Foi um sucesso. Mas, assim, se a gente pensa pra. A gente para pra pensar, se a gente pensa pra parar. Se a gente para pra pensar, você juntar os três. E você tem toda essa questão da Sony, né? E realmente ter muito tempo que os outros filmes já acabaram, já não é o ator. É uma coisa difícil de se concretizar hoje, né? E eu Eu, achei legal também eu queria acreditar na época, mas eu ficava, nossa, mas eu acho viu? muito difícil de acontecer. Eu achei legal eles trazerem também algumas coisas assim dos fãs, né? Pra trama do Aqueles filme, né? eles apontando um pro outro. Não, e o lance por exemplo, do atirador de teia, né? Que o Homem-Aranha nos quadrinhos ele não tem, a teia não sai dele, Aham, né? sim, E aí o pessoal zoava, né? A teia, e mesmo, digamos que a teia saísse dele, ela não ia sim, sair pelo pulso, não tem aham, lógica nenhuma. sim, A teia da aranha não sai pela pata, né? aham. E aí eles zoaram com isso lá no É filme, né? muito bom, Porque né? É daí muito bom. nas outras adaptações o Homem-Aranha não tem a teia orgânica, né? E Aham, ali eles zoam com o Tobey Maguire, mas porque como? ele tem, A né? teia sai de você, não devia sair, né? Cara, é Daí muito o Andrew legal. tive que criar um mecanismo, né? Tudo isso. É, Mas bem assim, dele legal. vir, do Andrew conseguir salvar a Mary Jane. Então são muitas camadas, assim. Foi tudo muito bem feito, sabe? Eu deixaria no bom, mas na frente do Jurassic World, porque realmente o primeiro ele é um bom filme, o segundo tem seus erros e o terceiro é muito bom, mas ainda assim, se a gente compara a trilogia com os outros, ainda ficou um pouco abaixo, né? Isso Principalmente aí. dos outros filmes. E Terminamos? essa foi a nossa tier list de É trilogias. isso, não teve nenhum. Era melhor ver o filme do Pelé. Mas o que é isso? Tô decepcionada. Tô decepcionada. Quase que você foi Homem-Formiga, mas eu sou uma pessoa Quase. muito boa. Quase. Fico Salvou o ali. Homem-Anta. E salvei o Homem-Anta. Mas é isso. Cinema, Guardiões da Galáxia, Batman e De Volta para o Futuro no empate ali, né? Porque só tem filmaço. E o Capitão América em seguida, que também só tem filme bom. Muito bom. Segunda trilogia de Star Wars, Jurassic Park e Homem-Aranha do Tobey Maguire. Bom. Homem de Ferro, primeira trilogia de Star Wars. Homem-Aranha do MCU e Jurassic World. E no medíocre, O Homem-Formiga. Gostei. Homem-Formiga. Gostei, Alisson. Que Ficou lista bom. boa. Muito Top bom. demais. Muito bom. Show E de é bola. isso Vocês aí. podem usar essa lista para assistir os próximos filmes que vocês irão assistir aí. É isso. Exatamente. Isso aí. Gente, só para, né, pra gente fazer o nosso tradicional papinho, vamos comentar, Alisson. Depois de fazer essa, tô até feliz com esse ranking, ficou tão bonito, né? Eu acho que tudo foi certinho, a gente conseguiu, mesmo tendo algumas
opiniões diversas, a gente conseguiu, né, fazer com que desse tudo certo e fechou. Vamos lá. Papinho, Alisson, importante ressaltar. Quinta-feira que vem à noite sai o 8º episódio de Gwen V e terminou, com certeza a gente já vai gravar um episódio, porque essa série merece. Tô esperneando pro Alisson assistir os últimos episódios, que eu tô louca pra comentar com ele o que ele acha. Quinta-feira assim, que vem, que a Raquel está falando, vai ser dia 2, né? Dia 2 2, de novembro. exatamente. Dia 2 de novembro. E eu tô De esperneando 2023. pro Alisson assistir, porque tá incrível e eu tô louca pra teorizar com ele o que vai acontecer no último episódio. E terminou, já vamos gravar aí um episódio sobre a série pra tá compartilhando com vocês o que a gente achou, teorias para The Boys, porque vai ligar com a 4ª temporada de The Boys, estamos muito ansiosos. Outra notícia que eu estou muito feliz, Alisson. Homem-Aranha através do Aranhaverso chega dia 13 de novembro na HBO Max, né? O que é estranho, não é mesmo, Alisson? Mas como tem toda aquela questão com a Sony, a Marvel, com a Sony, a gente até entende o motivo de chegar na HBO Max, né? O que era sempre esperado para chegar na Disney, mas faz sentido por conta da Sony, né? Toda essa... exatamente. Então faz sentido. Dia 13 de novembro e sexta-feira, chegando o Homem-Aranha através do Aranhaverso na HBO Max. Alisson, uma grande notícia que mexeu com as estruturas da cultura pop, do cinema, vou te falar agora. Vamos ver a tua reação. Vin Diesel vetou a contratação de Van Damme em Velozes e Furiosos. Que é isso, Alisson? Que absurdo. Só porque ele é um ator meio ruim e não tem praticamente filme bom? Que absurdo. Isso é absurdo. Como não? Agora não brigar, cara. Eu sou fã do Van Damme, cara. Eu sei, eu fiz isso só pra provocar. Sou fã do Van Damme. Ele não é um ator muito bom, mas ele faz espacate. Ele tem o dragão branco lá, o grande dragão branco. O grande dragão branco. Exato. Pois é. Mas uma notícia, assim, só pra brincar, né, gente? Mas eu não duvido que tenha acontecido. A gente tem toda a polêmica com o Dwayne Johnson, né? Aham. E a galera falando, não, o Vin Diesel tretou com ele porque ele ia aparecer mais do que, né? Sim. E tá, tudo bem. Hoje em dia, o The Rock, né? Ele é muito famoso, né? Muito. Assim, ele tem uma visibilidade que ofuscaria o Vin Diesel. Exato. O Van Damme, se fosse década de 90, tudo bem. O Van Damme, na década de 90, era uma das maiores estrelas de Hollywood, né? Dos filmes de ação, né? Junto ali com Schwarzenegger, com Stallone e tal. Era essa galera aí que era os top. Mas hoje o Van Damme já tá meio esquecidinho, né? Então, por que será que ele vetou a participação do Van Damme? Eu acho que o Van Damme ainda tinha muito para oferecer, viu? E eu não duvido de ser verdade isso realmente, porque a gente sabe, eu comentei até no último episódio, né, que o Vin Diesel lá, em questão de bastidores, ele domina Velozes e Furiosos, a gente sabe, né, porque ele não pode se machucar, ele tem que sempre ganhar, então tem até essa briga com o The Rock, e eu realmente não duvido que isso tenha acontecido, sabe? Ele pensou, vai mais um personagem, não importa que é o Van Damme, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu tenho certeza que realmente aconteceu. E seria muito engraçado ter uma participação do Van Damme em Velozes e Furiosos. Eu gostaria de ter visto. Sabe que eu acho que, querendo ou não, o Stallone já teve ali, né, a sua pontinha em Guardiões da Galáxia, em algumas grandes produções. Eu acho que o Van Damme merecia aparecer num filme grande, viu? Pois ele tem feito alguns filmes ainda, mas é tudo mais filme... mais pra Netflix, assim, filmes bem genéricos. Isso, um filme meio fraquinho e tal. Seria interessante assim, ele pela aparecer. História dele, né, pela história dele no cinema e tal, ele, sabe, e até assim, eles fizeram uma releitura do Kickboxer, né, o Desafio do Dragão. Sim. Que ele aparece, mas eu achei que não valorizaram muito ele nesse filme, não. Mas, enfim. Exato. Mas é isso, esperamos mais informações, vai que sai alguma coisa, né? Agora que foi pro público, o Vin Diesel decide, não, vou ter que colocar ele no filme agora, para não gerar boato, para não gerar briga. Ele vai aparecer no 11, pode ter certeza. Se ele aparecer se ele aparecer em Velozes e Furiosos, o Vin Diesel é que vai fazer o espacate. É ele quem vai salvar o Vin Diesel e o filho, Alisson, que terminou lá o 10, o Van Damme que vai aparecer. O Vin Diesel tem que salvar, senão ele não deixa. Se ele não for o herói do filme, não pode participar.
Ele vai criar asas e voar. Vamos lá, então. Vamos encerrando, Raquel? Vamos encerrando. Não sei aí nos seus arredores, mas aqui a chuva aumentou. A chuva aumentou. Tá começando a fazer barulho aqui, daqui a pouco vai entrar no nosso podcast, gente, aí, o barulho da chuva. Só avisar que a greve dos atores ainda está rolando, tá? Ainda estão em negociações, não... E aí, o que está acontecendo? Isso está refletindo nas datas de lançamento, né? Então, por exemplo, que eu mandei pro Alisson ontem, Branca de Neve, se alterou em 1 ano a data, né? O Missão Impossível também, que era para sair ano que vem, é para sair agora só em 2025 também. O novo filme da Pixar só para 2025. Então, a gente está vendo aí, né, a resposta sobre as greves, né? Então, realmente, muitas produções que a gente está esperando estão sendo adiadas e não temos o fim da greve, não vemos ainda uma luz no fim do túnel, mas vamos trazer nos próximos episódios. É isso, gente. Gostaram do nosso ranking? Comentem. Se vocês mudariam, como é que ficaria de vocês? Deixem aí nos comentários. É isso aí, gente. Até mais. É isso, até Siga mais. A gente no Instagram, cine.cast. E é isso. Até o próximo programa. Até.